Câmera 2, tá entrando no ar, um episódio que tá muito assim, meio desconexo. Você que tá conectado aí agora já tá vendo que isso aqui tá totalmente fora do que vocês estão acostumados a assistir, mas tá entrando no ar do mesmo jeito o Em Casa Podcast, talvez hoje na Sala Podcast. Ô Daniel, roda essa vinheta aí, se possível. Meu Deus do céu, gente, eu tô aqui tentando assimilar o quanta gente que tá aqui agora do meu lado, mas antes de mais nada, pastor Cauê, eu não quero jogar ninguém na fogueira agora, eu quero começar com o senhor, né, que é das mentes pensantes, se não for a principal mente pensante desse lindo projeto, que é a primeira escola de fundamento missional aqui da Casa do Leão. Então, pronto, eu queria, antes de mais nada, dizer para o senhor, seja bem-vindo a essa sala aqui. Muito obrigado, é uma grande oportunidade, né? Nós encerramos agora, quarta-feira, 31 dias, e pronto, vamos estar aqui para falar um pouquinho mais do que nós vivemos nesses dias. PR, né? Quem são essa galera aqui? Esse aqui, então, pelo que gente, eu já sei a resposta, mas eu quero perguntar, porque você de casa não sabe, beleza? Então, pessoal, esses aqui são os integrais, no caso, que viveram aqui dentro dessa casa durante 30 dias. A primeira turma dos integrais, 20 alunos, né? Mas 3 já voltaram para suas casas. Temos aqui 17 de vários lugares, né? De várias nações, aqui principalmente do Brasil, mas que passaram os 31 dias conosco, tanto no teórico quanto no prático. Que legal, Pé. E o senhor, como um pastor, como um psicólogo, algum desses alunos, eu acho que isso é um spoiler para mais para frente. Já procurou você para chorar as pitangas ou nem por isso? Não, alguns deviam ali, mas no final... deviam. A gente já repara no começo. O senhor pode citar nomes ou ainda está muito cedo? Não, fica subentendido. Já. Maravilha. Pessoal, no mais é isso, nós estamos iniciando esse podcast aqui e hoje vamos contar para vocês muitos testemunhos aqui. Vai ser um tempo muito descontraído, tem muita gente engraçada aqui, muita gente que não tem graça também. Tô brincando, pessoal. Mas basicamente seria isso. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês boa noite. Boa noite! Embora a câmera vai estar filmando aqui a janela e tá de dia, pessoal, são exatamente 7 horas da noite quase, não é isso? E não sabemos que hora que isso vai ao ar, se você vai assistir de manhã, de tarde ou de noite. O que importa é que você vai estar assistindo isso. Isso de uma maneira ou de outra vai edificar você de alguma forma. O senhor acredita que eu estou nervoso, estou gaguejando? Será que é a falta de costume? Eu não sei se é a falta de costume ou é essa cambada de gente que estão me pressionando aqui, velho. Mas eu vou engolir eles, velho. Beleza? Filipão, eu quero começar com você, meu amigo. O Felipe, que é missionário lá do Porto, lá da Casa do Leão do Porto. E você é um cara que a sua expressão durante as aulas foi até citado isso pelo próprio apóstolo. Um beijo para o senhor, meu pai, que deu as 31 aulas, 30 ou 31 aulas? Aquilo foi mais de 60 e tal horas de aulas, absurdamente incansável. E ele citou, Felipe, em determinado tempo, que você era um dos alunos, não estou dizendo que vocês não eram esses alunos, mas você era um cara que sugava a palavra dele. E por que essa fome absurda, Felipe? Isso é algo que eu tenho já comigo, né? Eu não sou uma pessoa de estudar muito em casa. Eu não sei muito como estudar em casa. Então eu presto muita atenção e eu tento absorver ao máximo tudo aquilo que eu estou vendo, né? Então, tendo toda aquela riqueza de conteúdo, aquela riqueza de revelação de Deus, não tinha como ser de outra maneira senão tentar absorver o máximo possível de tudo aquilo que a gente estava vivendo. Loucura. Cita algo assim que você fala, cara, eu tô pensando nisso todos os dias, algo que marcou você durante uma aula. Pode ser alguma coisa, pronto, se for muito pessoal não precisa dizer, mas você pode falar, Rafa, teve um dia que foi absurdo. Sim. Não, até pode ser muito pessoal, não tem problema. Acredito que muitas coisas marcaram bastante, mas quando eu cheguei aqui, eu já tenho uma longa caminhada com Deus, e eu acredito que quando eu cheguei aqui eu tinha uma sensação de que a única coisa que era útil em mim era o trabalho, era o serviço. Então eu sempre me esforcei muito nisso. E Deus me mostrou que não, que Ele me ama, e foi logo já na primeira semana que Ele já me pegou nisso, que Ele me ama e que o serviço é apenas algo para complementar
que o principal é ser a testemunha de Cristo, é me tornar algo em Deus. Então, eu não preciso me esforçar tanto no trabalho. É claro que o trabalho ele é importante, o serviço ele consequência, é importante, né? mas é apenas a consequência de tudo aquilo que a gente está vivendo, de tudo aquilo que a gente está usufruindo. Coisa linda, cara, coisa linda. Pastor Cauê, e é interessante esse lance aí que o Felipe já deu uma... Eu vou até usar aquele velho, antigo... Não sei se aquele era um jargão que nós usávamos, a pincelada. O Felipe ele já deu uma pincelada em algo que marcou a vida dele. Eu acredito que todos vocês, inclusive eu, ninguém esperava o nível dessa escola. E a cada aula nós éramos literalmente visitados pelo Espírito Santo. O senhor é um cara que é extremamente técnico, teórico, o senhor pode-se até dizer que é metódico ali. E como é que foi para o senhor, essa pergunta eu estava louco para fazer, como é que foi para o senhor ver uma sala de aula se transformando em, sei lá, cara, um lugar de quebrantamento, de cura, assim, do nada? Saiu de um ambiente de sala de aula para um ambiente de culto, né? E Deus, ele não visita uma sala de aula, ele sempre visita um altar, visita um lugar de culto, né? Então, assim, também foi uma desconstrução nas expectativas que eu tinha, daquilo que seria ensinado. E o que o Felipe falou é extremamente válido, de Deus falando desde o começo, Deus desconstruindo desde o começo. Eu acredito que a visitação do Espírito Santo, uma confirmação, ela é uma validação do que a gente tem feito. Então, imagina se nós tivéssemos passado 31 dias teóricos aqui, 31 dias só com entendimento. Será que teria havido transformação realmente? Mas quando vem uma convicção, vem uma visitação do Espírito Santo, é isso que valida o que a gente tem feito. Então, é fundamental. 31 dias teóricos seriam extremamente irrelevantes e cansativos, né? Mas, graças a Deus, foi diferente, né? Coisa linda. E é interessante o pastor Cauê estar falando isso, porque foi muito além, literalmente, com a sala de aula, né? A Escola de Fundamento Missional aqui da Casa do Leão, ela teve um todo. Cara, eu acredito que vocês estão saindo daqui prontos. Eu estou mentindo? Não faz sentido isso? Porque, além da aula teórica, vocês estavam 100% envolvidos na missão social, né? Em todos os pilares que regem, né, a Casa do Leão. Casa de oração, missão social, o que mais, PR? As outras atividades, né? Inclusive até mesmo, por exemplo, Daniel e Sherlock que estão aqui, que estão fazendo todo esse serviço da mídia, colocaram até uma aluna aqui para poder trabalhar na multimédia da igreja. Então, fez um estágio prático, né? Um estágio prático logo. Uma salva de palmas, por gentileza, para a Gabi. Meu Deus. Inclusive o vídeo do Centro de Consagração, que já está no Instagram da igreja também, teve os dedos ali habilidosos de Gabi. Gabi, parabéns, Deus abençoe. Pessoal, agora você que tem algo assim, uma experiência que foi pessoal, que você gostaria de relatar aqui agora, que você talvez conversou com seu amigo de quarto e que você tem a convicção que o Brasil inteiro, que Portugal e que as nações da terra precisam de ouvir o que aconteceu com você. Por gentileza, não briguem, um de cada vez. Ok, Larissa, pode dizer, pode entregar. Primeiro vamos começar com a Larissa. Larissa, se apresente, fala de onde você o que você faz, qual que é o seu alimento favorito, onde vive, onde ela habita. Por gentileza, se apresente. Meu nome é Larissa, eu sou da Casa do Leão lá de Marília, no Brasil. E eu vim fazer a escola por obediência ao Senhor, né? Porque eu tinha vindo em setembro para Portugal. E eu falei, não deu nem um ano que eu fui e eu não ia vir. Mas eu senti no meu espírito que era para eu vir. Conversei com o meu pastor, alinhei, né? E eu decidi vir. Porque eu tinha entendido o cenário profético que essa escola seria, né? Então, até na minha inscrição, acho que tinha 3 linhas que eu escrevi, eu entendi o cenário profético do que foi gerado e do que será construído. E eu quero fazer parte, receber a porção da minha cidade, né? Então, foi por isso que eu vim. E quando eu cheguei aqui, eu falava, Senhor, mas eu não sei o que eu vim fazer aqui, né? Não tinha ainda muita convicção, só tinha uma palavra, assim, no meu coração. E quando eu cheguei, o Senhor, na casa de oração, antes da primeira aula, eu falei sobre fundamento, né? Com o Senhor falou que vinha aqui para me trazer fundamento. Então, a aula inaugural, o AP falou sobre isso, sobre fundamento, sobre estar alicerçado na rocha. Então, desde a primeira aula, foi fundamento atrás de fundamento, né? Eu falo conhecimento, muitas vezes a gente tem bastante, mas a revelação, ela é muito diferente, ela se torna uma verdade em nós.
Então, eu acho que todos os dias, igual o pastor Cauê estava falando, a presença do Espírito revelando no interior de cada um, foi muito diferente, foi muito mais que o teórico, que a aula assim, né? Então, para mim, foi um divisor de águas fundamentado assim na rocha mesmo. É interessante você ter falado que veio um filme aqui na minha cabeça que eu lembro que no primeiro dia, eu acho que foi até no primeiro, o apóstolo usou aquela comparação do arquiteto com o engenheiro. Foi o engenheiro, não foi? Sim. Então, você falando isso aí agora, olha como é que veio um filme na minha cabeça e todos vocês lembraram, não foi? Ele usou o exemplo, aquilo. Então, foi bem legal. Agora, e algo assim que falou, cara, todas as aulas, cada tema, cada tópico mexeu comigo, mas tem alguma coisa que você pode dizer assim, abertamente para as pessoas? Porque esse vídeo também, esse podcast, vai ser um material que vai ser disponibilizado para as pessoas que futuramente, por exemplo, ano que vem, nós estamos cá de novo, com a 2ª edição da escola. E então esse material vai servir também para os outros alunos, para as outras pessoas que vão se inscrever e pode servir como um incentivo, né? Como um motivo a mais. Eu acho que nem seria tão necessário assim, mas vai servir como um incentivo para as pessoas. Então teria algo que você fala, não, cara, eu preciso de confessar isso, eu preciso de dizer isso, não é confissão, pronto, mas é algo que mexeu com a Larissa e você vai voltar para a Marília e vai falar assim, cara, a partir dessa data vai ser assim. É igual, acho que para todos, várias, né? Paternidade, nunca se fala muito sobre a maternidade, então aprender sobre a maternidade aqui para mim foi muito importante. Ainda vou me casar, né? Então ter essa visão ajustada foi muito importante, mas sem sombra de dúvidas, para mim, as últimas aulas agora que a gente falou sobre o fim dos tempos, né? Acho que mudou a minha forma de pensar. Igual eu falei, a gente sabe muita coisa, já viu muita coisa, mas tem uma revelação, uma visão da eternidade, acho que mudou tudo, né? Porque eu até comentei com a Kelone no quarto, que eu falei, a gente serve Jesus, ama Jesus por tudo que ele fez, né? Porque a gente acha que o auge foi a obra da cruz, né? E a ressurreição, a obra completa da cruz. Mas depois olhar tudo aquilo que Deus ainda quer fazer, tudo que ele ainda quer restaurar e de uma certa parte cooperar com algo eterno, isso para mim assim expandiu o meu interior, né? Então acho que ter a visão dessa completude da obra, para mim acho que foi o que mudou tudo, porque igual que o apóstolo falou, a gente entende agora, não tem como mais ser omisso a isso, não tem como. Eu fiquei pensando, quando o AP foi falando, eu não sou mãe, né, mas eu comecei a pensar nos filhos dos meus amigos da igreja, eu comecei a pensar na Duda, no Gael, que tem 2, 3 anos, eu falei, eu tenho que ser um padrão, não posso falhar, entendeu? Porque eu preciso referenciar. De responsabilidade. Total. Esse foi o grande temor, assim, de tudo. Nossa. E pastor Cauê, isso é tão interessante que ela está falando que eu nunca vi assim uma forma tão simples, eu vou dizer simples. Eu acho que o fim dos tempos ficou claro para todo mundo. Sim. E se eu perguntar aqui, era um tabu para todo mundo, inclusive para mim. Eu tô sendo assim extremamente sincero. Para mim, falar de fim dos tempos, escatologia, cara, eu até era um cara anti-escatológico, vou usar essa expressão, não sei nem se existe. Mas obrigado, cara. Sabe, no nome dessa turma aqui, obrigado, porque ficou muito claro, né? Nós, ali na última aula, agradecemos, nos abraçamos, mas quando eu fui embora, eu entrei dentro do carro e falei, cara, eu não estou acreditando que a gente está falando de escatologia de uma forma, um assunto extremamente complexo, de uma forma assim, ó, tão... Vocês estão entendendo? Tão simples, fácil, e eu acredito que todos entenderam. Agora, Larissa, você estava falando aí que conversou no quarto com a sua amiga de quarto, a Kelone, e por acaso, gente, a Kelone veio parar aqui na Escola de Fundamento Missional da Casa do Leão, em Portugal, de uma forma assim muito... Como é que eu vou dizer? Uma forma, não é desastrosa, mas uma forma muito, sei lá, atípica, inusitada. Então, Kelone, por gentileza, fala e se apresente, de onde você veio, o que você faz e conta como é que você veio parar aqui na primeira edição da Escola de Fundamento Missional da Casa do Leão. Tá bem. Desculpa.
Tudo bem, isso aqui... É o nervoso. Tudo bem. Meu nome é Kelone, eu sou do interior do Mato Grosso do Sul, uma cidade bem pequenininha chamada Rio Brilhante, inclusive a cidade natal do pastor Cauê também. Mas eu não vim parar aqui por causa dele. Eu estava há tempos perseguindo a pérola de grande valor que eu encontrei, né? Eu cresci no evangelho, mas eu encontrar um evangelho pessoal e ser salva pessoalmente demorou um pouco para mim na vida, assim. Então, desde que eu descobri, eu queimei minhas carroças, vendi meu campo e estava atrás desse campo para comprar. E aí já estava demorando um pouco, assim, eu buscando em Deus lugar, direção e tal, fui para a Convenção dos Filhos Ministeriais do Mevan. E aí, no último dia, eu fui em busca de uma palavra, uma direção, algo assim. Já estava meio, assim, desanimada, porque chegou o último dia, muita palavra, incrível, mas nada pessoal, assim. Eu orei e até é engraçado, porque eu tenho uma foto desse momento, porque me puseram no telão, chorando e orando, assim. E eu estava orando, Senhor, me dá mesa, me dá direção, me dá lugar. Para onde eu vou, o que eu faço da minha vida? Não me deixe embora sem uma resposta. Entrou quem pregar. O apóstolo Rafael Bispo. E assim, a pregação dele foi sensacional. Ele falou do aio, ele falou de tudo aquilo que eu estava pedindo em Deus, porque eu queria crescer, eu queria ser plantada num solo, mas eu não tinha onde, eu não tinha quem crescer em volta. Eu sabia que a gente tem que estar embaixo de nós, temos que estar embaixo de alguém para estar no evangelho, porque isso é bíblico, mas eu não encontrava um lugar para me encaixar, assim, não que eu não gostasse, que não tinha mesmo, porque eu estava na Irlanda, depois voltei para Rio Brilhante, não sabia onde parar, eu estava seguindo nuvem, assim. E aí, no fim, ele estava orando, quando eu fui lá orar com ele, ele não estava mais, ele tinha ido embora. Eu falei, bom, se for Portugal, vou seguir, vou atrás, vou ver, mas não entendi como uma resposta, sabe? Não deu para ele orar por mim e tal. Mudaram o nosso voo, então a gente teve que sair de madrugada do apartamento. A hora que chegamos no aeroporto de Itajaí, numa salinha pequenininha, de madrugada, 4h30 da manhã, eu estava de costas, a minha mãe olhou para mim e falou, não, olha quem está descendo as escadas, se não é o apóstolo de Rafael, o Rafael de Portugal. Ele descendo assim, ó, faltou uma aurelinha na cabecinha dele, assim. Parecia que ele brilhava, assim, na escadinha rolante, assim, tum. Ela falou, agora você vai pedir oração. Aí ele sentou num cantinho, assim, né, hoje eu entendo que era para fazer devocional, que era para começar a orar. Aí eu fui lá, ele orou por mim e tal, me deu muitas palavras e falou, bora para Portugal, vai ter uma escola lá, e eu já te vejo lá, fala com o pastor Cauê, e aí eu já mandei a mensagem na hora pro pastor Cauê, ele mandou até uma foto nossa na fila do aeroporto, então foi lindo que o senhor me deixou registrar todos esses momentos, assim, em fotos, e aí eu vim parar aqui, e aí como é que vai embora? Eu já ia chegar logo nessa parte. E a Kelone que estava procurando um destino, né? Pronto, 40 dias. Não, dá mais. Eu tava procurando fazia um tempo, mas. Foi abril a convenção, aquilo foi abril. Foi. Então passou abril, maio, junho, sim, julho, que é agora. Sim. E a Kelone que estava procurando um destino. Depois da escola, né? Finalizamos a escola ontem, correto? E eu vou dizer as datas, porque vai ficar legal, para o pessoal de casa entender. Ontem foi dia 31 de julho de 2024. Então hoje nós estamos no dia 1º de agosto e a Kelone estava procurando destino e tudo mais, que isso é comum, talvez você que está assistindo esse podcast nesse exato momento e se interessou em fazer parte da próxima turma do Instituto Cohen, né, que é a Escola de Fundamento Missional, você também está procurando destino. E eu acredito, pastor Cauê, só um minuto, Kelone, eu já volto para você. Mas essa é a maior, não vou dizer a maior, mas que crise é essa do ser humano procurar um destino? E complementando a pergunta, e isso é extremamente fundamental. Eu acho que só não tem uma crise referente ao destino e ao sentido da vida quem não parou para pensar. Então essa crise é extremamente necessária e Jesus vai propor isso daí. Vai colocar cada um de nós para refletir no sentido da nossa vida. Então quem não tem é porque não parou para pensar. E agora, se nós nos limitamos àquilo que a vida oferece, às nossas carreiras e aos nossos trabalhos que são bons, nós vamos sempre responder em partes. Mas qual o sentido para além? Você estava falando de escatologia. Qual o sentido da obra de Cristo? Não foi só para esse presente século. É para uma eternidade que vai ser estabelecida, uma eternidade que já existe. Então a gente tem que parar para pensar. Qual o sentido que você está fazendo? Se você não olhar para além do dia de hoje,
você não vai conseguir viver plenamente. Absurdo. E foi o que a Kelone fez. Ela parou para pensar e falou, cara, eu preciso de um destino. E Kelone, a escola acabou ontem. Você conseguiu um destino, Kelone? Diga pro pessoal aí. Eu acredito que sim. Quando eu não vou negar, quando eu caí aqui, assim, eu liguei pra minha mãe desesperada. Mãe, esse povo aqui é muito maluco. Quem mais teve essa impressão aqui? Seja sincero. É uma devoção completamente extrema e é todo mundo falando das coisas que deixou. E aí a gente se depara, você cai assim. Você cai num não dá para explicar o quanto é especial tá aqui interno. Porque você cai nesse caldeirão fervendo, assim. Que tem os jovens enlouquecendo no culto dos jovens ali, que parece mais um culto de adulto, de muito mais intenso do que muita igreja, é incrível. E daí você cai no culto infantil, que também tem criancinha lá, assim, chorando e pra cima. E aí você cai... Você é discipulado aqui no quarto com os colegas, você é discipulado aqui no bebedouro, quando você pega uma água, vem um colega, alguém da igreja, você é discipulado na mesa. Você... Todas as palavras... Eu não tô mentindo, gente. Diante de Deus, todas as palavras que todas as pessoas com quem nós sentamos aqui, desde a irmã que cozinha, a irmã que limpa, até os pastores, até os missionários, todas fundamentam a nossa vida. E todo mundo está realmente vivendo aquilo. Então é diferente de qualquer coisa que eu já vi. Então a gente cai nesse caldeirão fervendo aqui, que eu não sei se vocês têm noção do que está acontecendo aqui. Porque vocês estão dentro há tanto tempo. Então começou, né? Vocês pegaram o fervor desde o começo. A gente cai nisso aqui fervendo, assim. Aí gente, eu tenho coragem? Será que eu tenho coragem? Tá todo mundo dando tudo. Tá todo mundo, assim, desapegando de tudo. Será que eu tenho coragem? Será que é isso que eu queria? Porque até então, eu achei que nós tínhamos que perseguir o nosso ministério. Eu achei que eu tinha que me desenvolver para ficar pronta para o meu ministério. E aí eu descobri que nós somos dados para o ministério, se Deus que assim deseja, né? Senão todos vão cumprir, vão ser santos, vão cumprir, né? Vão se desenvolver, aprendemos isso na aula também, profeticamente, evangelisticamente, né? Na palavra, porém na sua área de atuação. Agora, alguns são dados para o ministério. E então, agora eu tô na devoção aí para ver se Deus vai me dar para algum ministério, Pronto. se eu vou voltar para minha Encontrou um área. destino. Encontrei, bati na porta e a porta se abriu mesmo. Que loucura, foi incrível. cara. Meu Deus. Tem O sido pessoal de incrível. casa talvez vai estar se perguntando, mas como assim culto de jovens e sai no bebedouro, é discipulado e tal, isso que a Kelone falou? É interessante também a gente contar para vocês que a base missionária em si, onde acontece a escola, ela está literalmente no prédio da igreja. Então, ou seja, o prédio da frente, não vai dar para mostrar para vocês, que está aqui, é a casa de oração onde faz os cultos e os turnos 24/7. E aqui, onde nós estamos aqui, é a sala, onde tem aqui embaixo a cozinha, missão social, temos o auditório aqui em cima, onde é o auditório onde teve as aulas, todo o material didático foi dado lá em cima. Então, ou seja, literalmente o aluno, ele está dentro de um... Eu gostei dessa expressão. Quem gostou dessa expressão do caldeirão, do caldeirão? Literalmente dentro do caldeirão. Que, cara, eu gostei disso. E ela falou, cara, talvez vocês não tenham noção. Mas é interessante, a Kelone jogou algo aqui, uma deixa, e isso que está acontecendo hoje, como escola de fundamento missional da Casa do Leão, não foi algo que foi sentado ali, vamos fazer uma escola. Não, são 10 anos de construção. Sim. Esse material. De onde vocês tiraram essa apostila? Daqui, ó. Esse é irmão desse. Basicamente, é o estilo de vida do apóstolo Rafael, juntamente com o presbitério, e esse material foi dado, foi nas primícias, correto, pastor? O apóstolo estava nas primícias e ele foi literalmente visitado com todos os tópicos que está ali. Esse material, gente, é interessante também eu dizer isso para vocês, que não existe em nenhum outro lugar. É um material que já está 100% documentado, autenticado e tudo, mas essa apostila ela não existe disponível para você comprar, né? E eu acredito que a apostila, por si só, né, quem acompanhou as aulas, ela foi um detalhe, mesmo que ela é extremamente violenta, as ministrações conseguiu ser ainda muito mais além do que uma apostila, não foi nada lido, nada. Foi um absurdo, cara. Para me descrever isso é absurdo. E por falar em absurdo, nós temos aqui também, o pastor Cauê, um casal que com uma semana? Com 2 semanas de casado, não, vocês não estão entendendo. Casado durante o processo de inscrição.
Olha só pra vocês verem. Não, como é que é, Berg? Se inscreveram solteiros e chegaram casados. Casado, gente. Ou seja, quando um casal ele se casa, claro, o que ele quer? Ele quer ir pra casa dele, com a esposa dele, curtir os primeiros dias de casado. Mas tinha algo além, e algo assim muito além, que fizeram eles tomar uma decisão. Para você que tá com a desculpa, que tá com um pelo no dente, alguma coisa, e não vai dar para você participar da escola, eu vou apresentar para vocês agora o Matheus e a Isa, que também são de Marília. E eles, gente, com 2 semanas de casado, largaram a casinha deles, tudo bonitinho, para estar aqui. E eu gostava de ouvir de vocês se valeu a pena ter ofertado. Isso é muito sério, ter ofertado os primeiros dias de casamento para poder estar aqui na Escola de Fundamento Missional. Caso Léo. Se apresentem. Fica à vontade, Matheus. Você está na sala da sua casa. Bom, eu sou o Matheus, sou de Marília, da Casa do Leão de Marília. Ela é a Isa. E nós... acho que aproximadamente, eu particularmente faz 4 meses que eu tô ali mais assíduo na igreja. E a Isa já faz um pouquinho mais de tempo, faz 1 ano e pouquinho. A Isa já faz 1 ano e 1 mês. E, bom, eu sempre fui mais teimoso, né? Demorei um tempinho a mais. E a gente já namorava já há uns 2 anos e meio, mais ou menos. E aí a gente tinha programado já o nosso casamento, né? A Isa, a mãe da Isa começou a morar em Pompeia por conta de um trabalho. E aí a Isa começou a morar sozinha em Marília. E Deus foi tomando uns caminhos e a gente marcou nosso casamento para 2025, em janeiro. E aí as coisas foram andando e tal. Surgiu a oportunidade da escola, né? O pastor já tinha comentado com a gente que iria mandar um pessoal para cá, porque iria ter um tempo de fundamento, mas ainda não tinha sido formalizada a escola. E aí surgiu a ideia da escola, e aí a Isa conversando comigo, falou, eu quero participar e tal. E foi logo após o retiro, foi no retiro que Jesus me catou, e aí eu comecei a frequentar ali mais. Foi no retiro, inclusive, que o AP estava voltando, que te encontrou. Foi na volta desse retiro aí. E aí eu falei, vambora, né? Se a gente é companheiro, então a gente tem que estar junto e empurrar um pro outro pra frente, né? E beleza, só que não tinha pretensão nenhuma de casar naquele momento ainda, né? Eu sempre fui meio medroso, com medo de... Não, vou tirar essa menina da casa dela, do conforto dela pra passar perrengue comigo, não tem estrutura, não tem maturidade, conversa, né? E morrendo de medo e tal. E aí a gente conversando, ela já estava pronta, né? Mulher sempre tá pronta antes do homem, é normal. E aí, orando, a gente lá já tinha uma vida de devoção já junto, né? Nós dois tínhamos nosso devocional, já servíamos na igreja ali em algumas coisas. E aí orando, assim, meio que do nada, o Espírito me catou e falou, cara, você tá esperando o quê? Já tem tudo. Deus tinha preparado casa, já tinha um apartamento mobiliado, já tinha um tempo de relacionamento que a gente já se conhecia, já vivia uma devoção, então não tinha mais o que esperar. Era a insegurança minha. Eu falei, então é isso. Aí eu cheguei nela e falei, vamos adiantar o casamento? Ela falou, pra quando? Agosto ou setembro, né? Não, agosto tá muito em cima. Ela falou, agosto tá muito em cima, porque a gente vai ter acabado de voltar da escola, não, tá muito em cima. Eu falei, tá bom, então vamos em setembro, né? Aí a gente tava assistindo série, né? A gente tava assistindo uma série outro dia. E conversando, eu falei, quer saber? Vamos meter o louco? Eu brinquei com ela. E isso faltava 3 semanas pra ir pra escola. Faltava 1 semana para começar as reuniões que o pastor Cauê começou a introduzir ali os termos da escola, né? E aí ela falou, você tem certeza? Eu falei, vambora. Falei, beleza. Aí marcamos o casamento. Aí na semana da segunda reunião eu falei, pastor, a gente vai ter que faltar na aula porque vai ser o nosso casamento. Vamos casar. Só por isso.
E aí foi assim, cara. E no fim, a gente, antes de tomar essa decisão, a gente conversou com os nossos pastores, a gente ficou com muito medo de ser uma inconsequência, de ser uma empolgação, alguma coisa, uma impulsividade. E aí a gente teve uma direção de Deus ali em conjunto, junto com os nossos pastores, eles também tiveram essa direção ali, foi um momento junto. E que não, cara, que não era da nossa vontade que a gente estava adiantando, mas era um propósito de Deus. Que Deus não queria que a gente viesse aqui sozinho, sozinho assim, como namorado, como solteiro, mas sim como um casal, num propósito de casamento já. E a gente não fazia nem ideia, né? E foi assim, amém, e fomos, e é isso. 2 semanas depois a gente veio pra cá. E foi... Agora, e a pergunta que não quer escalar, e valeu a pena você ter ofertado esses primeiros dias que, por exemplo, eu sou casado, temos aqui o pastor Cauê que é casado, temos aqui o doutor Ricardo, que daqui a pouco nós vamos falar do doutor Ricardo, temos o Daniel, que é casado, temos também o pastor Nixon, que é casado, e nós sabemos que os primeiros dias de casamento, cara, é algo, poxa vida, é algo mágico, é algo incrível, principalmente um casamento cristão, mas valeu a pena. Eu já sei sua resposta. Mas para além disso, pastor Cauê e companhia do barulho, gente, o nível do entendimento sobre paternidade, maternidade, casamento, aliança, não, foi algo assim, absurdo. Eu vou usar essa palavra hoje até o Che começar a me dar sinais com a mão. Para de falar absurdo. Porque foi absurdo. E agora, pronto, recém-casado. A bagagem como casal, cara, já subiu o nível aí de pessoas que já devem ter até muitos anos de casado. Tô certo ou tô errado? Com certeza. Valeu a pena. A gente passou por bastante crise. Eu e a Isa passamos por bastante crise, mas, cara, se precisasse fazer de novo, a gente faria. Com certeza. A gente não tinha nem percebido. A gente tava orando junto um dia. Falou, foi a primícia do nosso casamento. E nas aulas a gente ouviu muito sobre primícia. Então foi a primícia do nosso casamento, a gente está começando uma nova vida do zero praticamente. Então a gente não passou nesse sentido a gente não passou por uma desconstrução necessariamente, mas uma construção do zero. Que legal. Então a gente foi fundamentado em tudo que a gente vai precisar daqui para frente, paternidade, maternidade, matrimônio, aliança e o nosso destino final, que é o fim dos tempos, né? Então valeu totalmente a pena, cara. Brincadeira, bicho. Tá louco, velho. Matheus, você tá coberto de razão. E, poxa vida, imagina, acho que é um presente pra uma pessoa recém-casada. Ô, André, você não quer escorar as costas aqui, não? Eu tô preocupado com o André Pé. Só o André, o André tá... O Henry não, o Henry, ele vai no ginásio, sua postura é boa. Interessante, por que eu quis fazer menção disso, que é extremamente fundamental, necessário, importante. E dentro de alguns outros testemunhos que nós vamos partilhar aqui, esse testemunho é incrível. Você simplesmente, poxa vida, casei e tal. E onde nós vamos passar a lua de mel? Nós vamos passar a lua de mel numa casa que tem 30 pessoas morando junto. Sacou? Onde nós vamos ter aulas, onde nós não vamos poder ter aquele momento juntos, que é extremamente fundamental. E o cunhado ainda veio junto. Não, e o cunhado veio junto, inclusive uma salva de palmas pro Andrezinho, pessoal. Que, inclusive, tá acordado aqui agora para fazer esse podcast. E o André, ele ganhou o troféu do cara que mais pode dormir tranquilo quando você acordar. Vai ter surpresa. André, dá um alô pra galera aí, por gentileza. Opa, alô. Eu só tô vendo o Sherlock, ele já começou aqui já, pessoal. Isso aqui é ao vivo, tá? Deixa eu ver. Ok, Che, tá bem. O Che perdeu, o momento foi incrível agora, e ele perdeu esse momento. André, fala comigo, cara, porque eu vi um André que chegou aqui, eu como um bom mineiro, eu sou extremamente observador. Quem mais que é mineiro aqui? 1, 2, mineiro é um trem terrível, senhor. Nu! É terrível esse. E eu vi o André que chegou, e hoje o André que tá indo embora, pelo menos assim, a grosso modo, tenho aqui o seu cunhado e tenho aqui a sua irmã, que talvez podem me corrigir se eu estiver errado, mas eu vejo talvez uma postura diferente do André que chegou e do André que tá indo embora. Isso, qual seria o motivo dessa mudança repentina, André, por gentileza? Responsabilidade é a palavra que mais me moldou aqui nessa escola. Chegar aqui, conviver com
fora o pessoal de Marília, né? Muita gente que eu não conheci, isso eu conheci através dos vídeos, né? Das videochamadas que a gente teve com o pastor Cauê. E você ter que lidar com o tempo de estudo lá durante as aulas, depois do estudo ter o tempo com a missão, o tempo na mesa, você ter o tempo aqui, né, dentro da casa, ajudando com os outros afazeres, ajudando o Edivanei e a Alessia, que sempre estiveram aqui Sim. prontificados para o que a gente precisasse. E lidar tudo isso ao mesmo tempo, para mim, no início, foi muito desgastante. Creio que para todo mundo também no início. Mas, graças a Deus, o Espírito Santo foi moldando isso em mim conforme o tempo foi passando. E lidar com, às vezes, o pouco tempo que a gente tinha para dormir, como você falou, eu aproveitava. Pois é, por gentileza. Rapaz, e é uma coisa que o cansaço sempre pegou muito em mim desde pequeno. Eu sempre tive muita canseira para fazer as coisas. Mas, cara, é o que todo mundo até agora falou. Todas as informações que a gente recebeu aqui hoje aqui durante as aulas, todo conhecimento, as experiências que a gente teve, era impossível para mim. Depois que eu tive ciência de onde eu estava, eu continuar dormindo, eu continuar sendo aquele cara morto. Uau. Então, eu comecei a querer reagir. Faz sentido? Correu muito, correu. É? Cara, não, é sério. Teve uma aula, é sério. Teve uma aula que eu fiquei fazendo assim, ó, mandando fôlego. Mano, eu falei, cara, aí quando você pensava que ele ia cair no chão, calma, gente, vocês estão assustando aí, pessoal de casa, fica calmo, tá tudo bem. Não era, velho? Aí ele fazia que não foi? Houve tipo um boliche humano onde ele se jogou. Eu joguei, Sherlock. Você chamando, já eu tô tentando, tô dando o meu melhor, Xê. Xê tá me dando esculacho ali. Mas, André, e até o pessoal comentou isso a seguir aqui nos corredores aqui. Falando, nossa, o André chegou aqui. A gente precisa entender uma coisa. Uma pessoa ser tímida, cara, tá tudo bem, é da característica da pessoa. Só que tudo em excesso faz mal, pastor Cauê. A maneira de você se relacionar. E é interessante você se envolver com pessoas. Aqui nós temos a Mariana lá da Suíça. A Mariana que é portuguesa, mora na Suíça. Daqui a pouco nós vamos chegar na Mariana. Nós temos a Kelone que já morou na Irlanda. Nós temos a Gabi que já passou por mais de 135 países. Se é que nós temos por aí. Nós temos até pessoas do Acre aqui. Do Acre. Você tá entendendo? E então é interessante isso que o André tá falando, porque nada é comum, cara. A partir do momento que você se dispõe a morar literalmente no coletivo, e quem não conseguir entender acerca do coletivo jamais vai conseguir estar inserido em uma igreja, porque tudo que o Senhor faz é pelo coletivo, por causa do coletivo. Então isso que o André está falando é interessante, porque a privacidade ela é partilhada ali, só não partilha aqui o sabonete, de resto, e a escova de dente. O resto aqui a galera tá... Mas continue, por gentileza, senhor André. Então você volta para Marília hoje. Seja sincero, não precisa de aumentar nem diminuir. A gente gostava muito de ter a sua sinceridade. Outra palavra que ainda é responsabilidade é a questão da ousadia. Porque, como você falou, a timidez, tudo que tem excesso é muito ruim. E a palavra que para mim trouxe muito forte do AP foi justamente a questão da timidez. Que a timidez não é necessariamente o medo. Porque o medo a gente precisa ter para fazer as coisas. Porque a gente, como ser humano, a gente é incapaz. É o Espírito Santo que capacita a gente. Então, o medo é algo natural e a gente deve ter ele. Mas a timidez está relacionada ao nosso orgulho. A questão da gente ter medo que as outras pessoas vão nos julgar quando a gente estiver na frente de um coletivo, como você colocou. E isso me quebrou. Quebrou o meu orgulho, quebrou o meu ego. E vocês viram a loucura que foi lá no culto. Andrezinho, uma salva de palmas pro André, pessoal. Esse André é uma máquina. Te amo, Tocha. Também te amo. Tamo junto. Pessoal, agora, por gentileza, eu gostava que todos vocês olhassem pro André e... contemplassem um dos seres humanos mais incríveis que eu já conheci em toda a minha vida. Já agora, para não perder esse costume aqui do coletivo. Uma salva de palmas pro André.
Vocês não estão entendendo o trabalho que eu tô dando pro Daniel pra tirar esse tanto de ruído depois ali, mas isso dali depois ele se vira, vocês já vão estar nas casas de vocês, ou não, eu não sei o que vocês vão aprontar da vida, mas pronto. O André, que ele é um cara assim, extremamente, ele ganhou o troféu do cara mais engraçado do Integral. Isso faz sentido, pessoal? Alguém discorda disso ou não? O André, ele tem um jeito peculiar de levar as coisas, né? E ele é extremamente engraçado. Ele tem uma habilidade absurda de fazer cosplay de seres humanos comuns, né? E antes de mais nada, André, o André também é uma pessoa que a expressão do André ela chama atenção, a sua expressão de adoração e tudo mais. E a pergunta seria o seguinte, André, basicamente, o que você vai levar de volta, o André que é também de Marília, você que está se perguntando por que tantas pessoas de Marília, na verdade não são tantas, só são 19 e nós temos 17. Tô brincando, são 6 pessoas de Marília que está aqui, porque o pessoal da Casa do Leão de Marília não deram bobeira, né, PR? Assim que abriu as vagas, eles já indicaram logo a galera, os meninos de prontidão assumiram a responsabilidade e vieram para cá. André, além da sua postura peculiar de adoração, onde o André faz uns trejeitos bem legal e tudo mais, o André está saindo daqui com algo assim que marcou você. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Larissa, eu quero replicar a você, André. O que você, em dado momento ali da aula, teve vários momentos que é nítido, mas teve algum momento que você falou, cara, aquilo foi eu e Deus, e eu gostava muito de compartilhar isso com vocês. O seu momento é agora. Se apresente e diga pro pessoal. Bom, meu nome é André, sou de Marília, da Casa do Leão, né? Vim pra cá, não sabia se eu ia vir não, né? Eu sabia quem que ia vir. Eu falei, vixe, agora será que eu vou também e tal, né? Suspeitava, né? Quem que viria tava muito afim de ir sim, né? Porque eu tava com... né? Sou formado em Direito, né? Me formei em Direito no fim do ano passado. E aquela confusão de agora do que eu vou fazer, né? Então eu tava com esse negócio, né, cara? Tipo assim, me formei agora e eu vendo meus amigos, né? Pô, tocando a vida aí, tirando a OAB e etc. E eu, cara, sempre muito apaixonado pela Bíblia, sempre muito apaixonado por Jesus, mano. Sempre. Só que eu tava muito confuso ainda do que eu ia fazer, né? Então eu tinha uma paixão, mas eu tinha dentro de mim uma incerteza muito grande, né? Muita bagunça, né? Nunca fiquei com tanta crise igual esse ano, né? Nunca tive tanta crise igual esse ano, com certeza, né? Porque eu acho que como eu sempre estive fazendo alguma coisa, né? Então, tipo assim, pô, escola, aí depois, tipo, faculdade. Então, tipo assim, eu não... né? E sempre, assim, crente, né? Então eu não tinha, tipo assim, crise. Eu tive a crise na hora que eu terminei a faculdade. Putz, e agora? Aí, tipo assim, nossa, por que eu fui fazer essa faculdade? 5 anos, eu devia ter trancado esse negócio aí, né? E aí, agora eu tenho que fazer alguma coisa, pô, faculdade particular, paguei a faculdade, né? Meus pais pagaram, investiram tudo em mim. Eu preciso agora dar uma resposta a isso. E eu tive muita crise, cara, muita crise. Eu lembro que teve né, antes de vir pra cá, assim, meu pai olhou pra mim uma vez, assim, eu tava sentado no quarto, tava assim, ó. Aí meu pai olhou pra mim e falou assim, você não sabe o que você quer fazer da sua vida não, né? Eu falei, não, sei não. E aí eu sabia que o quê? Que aqui na escola eu ia... Cara, como que era? Eu ia despertar, entendeu? É um despertamento. Tanto é que eu perguntei, assim, né? Eu tava conversando com o Edvânio, eu perguntei o que significava o galo, né? Tem o galinho, né, de Portugal, né? Mas o Edvânio, ele pegou e me explicou, né? Pô, galo, tipo, despertar e tal. Falei assim, nossa, maravilhoso, é isso. Porque é exatamente isso que foi a escola pra mim, entendeu? Foi um despertar. Foi uma... Tipo assim, eu retomei a minha identidade de volta de uma forma mais poderosa. Por quê? Porque é aquilo que eu tava até conversando com o Sherlock, né? Quando a gente tava conversando. A gente não é só fundamentado, né? Mas tem a revelação. Então não basta só o fundamento.
tem a revelação também. Porque se eu tenho muita informação, mas eu não tenho a revelação, eu não sou transformado. Então, não adianta, né, cara? Eu posso ter muita informação, cara, estudar a Bíblia, entendeu? Devorar a Bíblia e ler um monte de livro. E, cara, eu saber tudo de um monte de coisa. Só que se eu não tiver a revelação, eu nunca vou ser transformado, né? Então Jesus, quando ele tá conversando com Nicodemos, por exemplo, ele não vai falar... Tá vendo aí? Meu Deus, daqui a pouco ele... Não, tipo assim... Cobra uma oferta aí. Ele fala que a gente tem que nascer de novo pra ver a Deus. Ele não fala que a gente tem que, tipo assim, ler um monte de coisa ou estudar. Ele não manda Nicodemos estudar, porque Nicodemos até é estudado, né? Pois. Ele fala que tem que nascer de novo. E foi isso que eu tive aqui, cara. Então, tipo assim, por exemplo, quando ele tava falando sobre a graça, sobre, tipo assim, os princípios elementares ali do evangelho. Pô, eu estudei, eu li, eu sabia, mas eu não, tipo assim, a revelação, entendeu? Foi o que eu tive ali na sala, né? Pois e todas as aulas foram isso. Não é só informação, né? Vocês não estão saindo cheios de Maravilha. informação, estão saindo cheios de vida, de espírito, de... E foi exatamente isso. Então, tipo assim, conteúdo profundo, fundamento profundo, teologia, escatologia, tudo que a gente estudou, só que a revelação também, entendeu? Então, por exemplo, eu sou apaixonado por escatologia, eu adoro. Inclusive, quando eu entrei na casa do Leão, olha só que legal, eu fui entrando assim, eu fui stalkeando, né? Assim, ó. Aí eu peguei, eu lembro que quando eu entrei pra casa do Leão, vocês estavam fazendo jejum por Israel. Ah, sim, ok. Aí eu peguei e achei da hora pra caramba, porque eu tava ligado que o iHope que fazia esse jejum por Israel. Eu falei, pô, então os caras devem ter uma visão escatológica muito louca por isso tá fazendo jejum por Israel. Maravilha. Da hora demais, só que eu nunca tive a revelação, entendeu? Certo. E aqui na aula foi isso pra mim, porque eu vou sair daqui com uma identidade, entendeu? Identidade de filho. Uma identidade de filho. Agora eu não tô mais em crise do que eu sei exatamente o que eu vou fazer na minha cidade agora quando eu voltar. Isso. Pessoal, o André chegou no clímax do fundamento da escola missional Coen, de fundamentos. Porque é o seguinte, pronto, e todo mundo vai responder essa pergunta daqui a pouco de uma forma direta ou indireta, o André já respondeu, porque é o seguinte, tá, então várias pessoas de vários países, de vários lugares, vêm para cá atrás de uma resposta. E o interessante é você sair daqui com uma resposta, não é verdade? Isso que o André falou, eu já vi pessoas começando o curso, terminando o curso, eu já vi pessoas finalizando de fato, não abandonando, mas finalizando. E o que você entendeu? Não sei. Você entendeu? Por que você foi? Me fala o que marcou? Lá tem uma comida boa. Não, mas você não foi lá para comer uma comida boa. E é interessante, pessoal, que um missionário ele jamais vai ser formado dentro de uma sala de aula. Não é verdade, Pedro? Só. Né? Não adianta reunir uma galera de vários países, 30 dias, oba, porque aqui é faca na caveira. O André estava falando algo aqui, que é o seguinte, cara, eu tive que me disciplinar. Tem hora de dormir, hora de acordar. Quero honrar o Edvanei e a Alessia, inclusive uma salva de palmas para eles, que cuidaram bem de vocês. Eles cuidaram. O Edvanei foi um prefeito para vocês, não foi nem um pai, não. A Alessia foi uma prefeita para vocês. E por que eu quero falar isso? Porque o cara aqui, ele trabalha de Sherlock em todas as áreas da vida dele. Dani, disciplina, horário, aí o cara vai lá, se alimenta, o André disse algo aí, fundamental, um material absurdo. Eu não vou me deter falando do material, absurdo. E toda aula, às vezes no início, no meio, no fim, às vezes no início e no meio e no fim também, um selo do espírito, pra quê? Falando, cara, você entendeu, agora eu vou colocar dentro de você. Essa era a impressão que eu tive todas as 31 aulas. Eu falava, cara, não é só, é um entendimento, literalmente uma revelação que é totalmente diferente de você ler uma apostila e tudo mais, e tá todo mundo ali cansado, com sono. Isso é algo que, até mesmo o pastor Cauê como professor, ele pode dizer isso com extrema autoridade, ele tem bala na agulha para poder dizer isso, referente daqueles alunos cansados. Era raro isso. No início, era comum, vocês estão vindo de outros fusos horários, a grande parte. Mas não, cara, tava todo mundo ali atento, faminto, né? Tem até os olhos famintos ali. E aquela coisa e tal, mas foi um absurdo mesmo.
Ok, pessoal? Agora, diretamente de Manchester United, temos aqui ele, o Ken, o Henry, que... O Henry é um cara que, por acaso, ele já é um filho de pastor, é um cara que já tem um testemunho incrível, vem de uma família maravilhosa que eu conheço. Inclusive, um beijo, pastor Luiz, pastor Fabiano, Yuri, Companhia Limitada. E, Henry, foram 30 dias assim... pronto, você já conhece basicamente a movimentação da Casa do Leão, mas dentro desses 30 dias, Henry, antes de você se apresentar, apesar que eu já apresentei o Henry pra galera, já falei o nome e de onde ele veio, mas algo assim que também marcou você, que você fala, cara, eu vou chegar lá em Manchester, eu vou voltar pra Inglaterra, eu vou voltar olhando pro Reino Unido de uma forma diferente, porque... Desculpa, eu sou... Tranquilo, hein? Ei, você tá em casa, você tá na sala da sua casa, foi sua casa há 30 dias e você tá com seus amigos Repete e tá a tudo pergunta, bem. por favor, só pra eu... Por que o Henry vai voltar pro Reino Unido, sangue nos olhos, faca na caveira, decidido a ser um cristão melhor, decidido a ser um filho melhor, decidido a se posicionar da maneira correta no Reino Unido? Por quê? O que te... Na verdade tem um fogo que consome, né? A palavra que o André falou, responsabilidade. E eu acho que o que eu vou levar pra lá, né? Eu aprendi muitas coisas aqui que pra mim foram novas, né? Todos os tópicos assim me pegou, me consumiu de uma forma, principalmente o primeiro, né? A suficiência de Cristo. E especialmente também o da devoção. E aquela aula da devoção ali me pegou e eu acho que eu vou voltar para a Inglaterra com sangue nos olhos para devoção. Todos os dias antes do sol nascer, né, tá naquele lugar no meu quarto buscando a Deus. E eu quero levar o meu nível de devoção. Eu confesso que antes de eu vir para cá o meu nível de devoção estava despencando, porque provas e escola e tudo. Mas quando eu cheguei aqui, né, eu pensei, não tem o que fazer, eu vou ter que me afundar nisso na devoção. E, assim, eu acho que uma das coisas que eu vou levar para a minha vida, assim, são muitas coisas que eu vou levar, tudo que eu aprendi eu vou levar, mas eu vou levar essa devoção com sangue nos olhos, eu vou voltar, eu vou clamar pelo meu país, onde eu tô, minha geografia, e eu não entendi o porquê eu estava lá, eu não gostava de ir lá. Para mim, eu queria meter o pé de lá o mais rápido possível, mas agora eu entendo que Deus tem um propósito para mim e eu tenho que cumprir a palavra dele, o propósito que ele tem para mim. Eu tenho que ser a representação de Cristo, a imagem de Cristo para os que estão à minha volta, né? Para que eles possam ver que Cristo vive, né? Não somente um Cristo que sofreu na cruz, mas sim que ele vai voltar num cavalo branco e é isso. Uma salva de palmas pro nosso garoto prodígio. O menino tá tomado, velho. Poxa vida, velho. Que absurdo, cara. A parte interessante foi, eu moro em Manchester, tô louco pra meter o pé de lá. Eu falei, cara, não é, velho? Nervosão e tal, e não sei o que tem. Mas isso é incrível. Agora, duas coisas que chamam muita atenção no Henry é que, cara, os tópicos que cada forma, com cada um é diferente, né? Ou seja, na suficiência de Cristo, o início, né? Ele mexeu tanto comigo. E acerca da devoção, tem uma frase que o apóstolo fala. Eu não sei se essa frase é literalmente dele, ou se a gente replica ela, mas ele fala, cara, ensina o homem a orar que você não precisa de ensinar ele mais nada. Entendeu? Isso é muito sério acerca da devoção. É até algo que é uma das principais, se não for a principal, eu acho que é a principal característica da Casa do Leão, é a devoção, né? Inclusive, um beijo, pastor Landro, que é um escravo da devoção. E por quê, cara? Você aprende a orar, cara, por que vocês estão rindo? É isso mesmo, cara. Boa. Exatamente. Porque não é verdade, pastor Cauê? Você ensina um cara a orar, você não precisa de ensinar ele absolutamente mais nada. E agora eu vou aproveitar que temos uma pessoa aqui nesse recipiente, nesse recinto aqui, que não está chorando agora, e são raros os momentos que ela não está chorando, e eu vou aproveitar um desses momentos. Senhora Anne, por gentileza. Pessoal, Anne, que é da Casa do Leão do Porto, né? Ou seja, aqui de Portugal, de
de outros distritos, né? Por exemplo, nós tivemos aqui também a Lohai, que é de Portimão, zona do Algarve. Nós tivemos aqui também a Letícia, que também é de Portimão, do Algarve. Nós temos aqui o Felipe, que é do Porto, da Gema. E nós temos aqui também a Anne, que é do Porto. E é somente, correto? O resto do pessoal está espalhado aí pelo Brasil e Europa afora. Por gentileza, senhora Anne, que... Não chora, né? Não chora. Se você chorar, todo mundo vai chorar. A Anne também era uma pessoa que, pelo fato, mano, é uma pergunta até mesmo pessoal, estava bem próximo de você ali, os 30 dias, o lugar dela era marcado. Eu nunca vi um negócio daquele. Eu acho que 4 horas da manhã, ela subia lá, não tem como. Gente, todos vocês não sentaram no mesmo lugar, mas a Anne sentou. Entendeu? Se vocês me perguntar como, eu não sei dizer, André. Ela sentava no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. E a Ana era uma pessoa que também, durante todas as ministrações, ela era algo assim que eu estava sentado logo à frente e eu via assim, um anseio por mais. Anne, aquilo que você veio buscar, você conquistou e você vai conseguir levar para o Porto e exercer? Acho que sim. Eu sou missionária há 1 ano em tempo integral e quando eu fui para a base, na minha cabeça o missionário era para fazer as coisas que tinham que ser feitas. Então, para mim, a parte da devoção me pegava muito, a questão de ficar tantas horas lá sentada, orando. Eu não conseguia ficar lá, porque na minha cabeça, eu tenho que fazer as coisas, tenho que varrer, tenho que fazer a comida, tenho que fazer... Então, para mim, era como se eu estivesse perdendo tempo, porque na minha cabeça eu tinha ido para lá para trabalhar. Uau. Só que hoje eu entendo, e muitas vezes algumas pessoas chegaram a mim e falavam, Jesus te trouxe para cá, não foi para você ser Marta, não foi, é para você ser Maria. Mas por muito tempo isso foi muito difícil de entender, até que eu entendi que é necessário que tenha a Marta e que tenha a Maria, mas é saber priorizar o tempo de cada uma. Então hoje, por exemplo, eu fiquei 7 horas na casa de oração e para mim foi lindo. Então... Só 7 horas, gente. Pra você ver se não mexe com a cabeça do ser humano essa escola. Então, assim, a parte da devoção mesmo, eu falei, gente, eu tenho que realmente me dedicar a isso. É para isso que ele me chamou, não foi para trabalhar também, que faz parte, mas é para estar em devoção, é para estar buscando ele, é uma construção. Se eu quero intimidade com Cristo, eu tenho que ter uma construção com ele. Porque é como conhecer um amigo, eu só conheço se eu tiver intimidade com ele. Então, para que eu tenha intimidade, é diário, é constante. A Anne acabou de contar para nós todos aqui, para o pessoal de casa, o porquê que tantos missionários existem. O porquê de tantos, porque eles se cansam, porque eles estão fazendo, eles são operacionais, eles são bons de mãos. Só que isso cansa, cara, entendeu? Então, qual que é a maneira que eu vou me manter saudável no serviço, saudável em tudo que eu for fazer de segundo plano? Cara, quando o plano for a devoção. Não adianta, porque você vai servir, você pode até servir 10 anos. Tem pessoas apostatando da fé, isso é bíblico. Por quê? Porque cansou. O cansaço é natural. O cansaço ele é natural, cara. Se você trabalhar muito, você vai cansar. Mas quando você entende a devoção, quando você está ali com o Senhor, sendo a sua primazia... Anne, sensacional o que você disse. Isso é muito sério. É muito sério. E quando eu entendi, até falei para uma missionária que ficou um tempo lá na base com a gente, e eu falei para ela, mas serviu para mim. Eu até compartilhei com a Mari hoje. Porque se Jesus pediu o meu emprego para estar lá e eu estou lá só trabalhando e não tenho tempo para ele, qual o sentido dele me tirar do meu trabalho? Entendeu, gente? Então, então quando eu entendi isso, a chave virou, sabe? Eu falei, não é isso. Se eu estou na casa dele todos os dias e não tenho tempo para ele, então não está fazendo sentido. É absurdo. Então você que é missionário, está pensando que é só você ir começar a fazer um monte de coisa, você vai cansar e vai desanimar. Por isso que você precisa de entender a devoção. Obrigado, Anne e Henry também, que puxou esse gancho acerca da devoção. Acredito que todos nós vamos sair daqui para qualquer outro lugar do mundo. Inclusive, a Mari vai contar para nós agora o que a Mari vai fazer lá na Suíça. Agora, pastor Cauê. A Mari, que é portuguesa da Gema, lá de Aveiro. Correto, Mari? Lá de Aveiro. Se apresente para o pessoal de casa que vai estar te assistindo. E conte para nós, assim, talvez uma experiência sua, talvez... Foi interessante também aquilo que você me partilhou, que foi até mesmo a sua mãe que achou lá
o banner da escola e tudo. Ah, isso é incrível. Eu vim parar de paraquedas mesmo aqui. Porque eu estava na Suíça, mas eu não tinha rede social, então eu não estava a par do que estava a acontecer aqui. Eu nem conhecia a Casa do Leão. E a minha mãe teve um sonho, uma visão, eu já não lembro bem, de um rosto bem similar àquele do apóstolo Rafael. E ela ficou com aquilo na mente, até que no Instagram calhou, assim, por acaso, no apóstolo Rafael. E ela começou a segui-lo. Daí começou a seguir a Casa do Leão e veio o anúncio da escola missionária. E ela, como já sabia que era algo que me interessava, enviou para mim. Então é assim, a probabilidade que eu esteja aqui era mínima, próximo de zero. Foi Deus mesmo. E foi uma descoberta assim incrível. A palavra certa é absurdo mesmo, porque... Absurdo. É isso. Não tem palavras, foi uma construção, desconstrução. Mexeu com o nosso interior e, sem dúvida, a partir daqui é o início de algo. E quando eu for para a Suíça, vou aplicar o que eu aprendi aqui. A devoção, o facto de ser missionário não é obrigatoriamente numa igreja, não é obrigatoriamente, assim, numa instituição, é onde a gente está. Nós somos missionários. Então vai ser na minha casa, vai ser com os meus vizinhos, vai ser na faculdade, vai ser quando eu vou comprar pão, em qualquer lugar. Eu estou ali para representar Cristo e isso é uma responsabilidade e uma honra também. Sensacional, pessoal. É interessante também que quando a Mari chegou, ela era extremamente retraída. Só eu que notei isso, todos vocês notaram. Depois, esses dias ali, tá descendo ali. Tô indo no continente, toda falante. Eu falei, gente, meu Deus do céu. Até na minha adoração. Eu não tinha muito, não estava confortável a adorar o Senhor como eu adoro na minha particularidade. E foi uma coisa que eu tinha comentado, acho que foi com a Gabi no início, que eu via que aqui a adoração é entrega mesmo. Todo mundo se entrega e adora Jesus. E eu sentia-me um pouco à parte. Eu queria entrar nisso, mas havia um bloqueio. E com o longo dos dias que aqui passaram, eu fui-me entregar cada vez mais, porque Deus veio e mexe connosco, não tem como ficar os mesmos. Uau! Ô, gente, que coisa maravilhosa. Posso ouvir um amém? Vou falar aqui. Amém. É incrível isso, gente. Mário, muito obrigado. E entendeu 100%, né? Nós, como caso de oração, nós oramos pelas nações, né? Então a Mário falou, cara, eu caí aqui de paraquedas. Não, é uma resposta de oração para nós. E tem pessoas na Suíça clamando pela manifestação dos rios de Deus, hein? Quem pegou a referência? Porque se for Tecnon, não adianta você querer se manifestar, não. Poxa, essa você não esperava, não. Passa pro Pergal ali. Por essa aí você não esperava, não, tá? Não esperava. Jogou um grego ali, Joguei um grego aqui. Quem entendeu aí, se vocês não entenderam, não me pergunta também, não. Mas, pronto, podemos dizer, eu até disse isso pro pai. Falei, pai, quando eu cheguei em Casa do Leão, eu era um tecnozaço, cara. Era extremamente imaturo, cheio de trauma, cheio de dúvidas, precisando de cura na paternidade, coisas assim, absurdas. Inclusive, você que tem muito tabu na sua mente sobre paternidade, se inscreva na próxima turma urgentemente. Tá? Eu tô falando asneira, pessoal? Não. Inscreva-se correndo. Inclusive, já manda uma mensagem no Instagram da igreja. Lá fala, cara, não sei para quando mas eu já quero me inscrever. Tô correto, Gabi? Por gentileza, Gabi. Anne, muito obrigado, querida. A Gabi que chegou recente em Portugal. A Gabi veio do Brasil e tudo mais. A Gabi já é uma pessoa que tem uma caminhada longa com Cristo, né? Os pais dela são cristãos, aquela coisa e tal. E eu também, Gabi, quando eu me deparei com esse turbilhão de informações, eu falei, cara, será que tudo que eu aprendi estava errado? Como é que é isso? Eu gostava de saber da Gabi, se ela também teve esse sentimento, se não teve. Tem até um canarinho belga cantando aqui. Ó, viu? Mas, Gabi, teve essa... Não vou dizer uma incompatibilidade, assim, de informações. Mas como é que foi talvez esse choque, assim, de realidade? Conte pra nós. Então, me apresentando, eu sou a Gabriele. Por gentileza. E eu já conheci a Casa do Leão, porque a minha família congrega aqui, né? Há muitos anos, desde o início, assim. E os meus pais já vieram, as minhas irmãs estão aqui
né, participam, já participaram da movimentação, já ficaram em base. E eu sempre tive curiosidade por tudo aquilo que um dia foi despertado em mim. Eu sou cristã de berço, então, assim, acaba que eu já fiz muita coisa, mas eu entendi que eu precisava encontrar o meu lugar, né? Não eram os meus dons que iam definir quem era a Gabriele, e sim o meu fundamento, em quem eu estava fundamentada, qual que era a mensagem, né, que o Senhor quer passar através do ministério que Ele vai me dar, né? Então, assim, que eu vou ser dada a Ele, na verdade. E eu vim para a escola com essa intenção, sabe? E respondendo a sua pergunta, quando eu vim para a Casa do Leão, eu falei, uau! Assim, era um ambiente que eu ansiava estar, porque eu vim do Clamor pelas Nações, eu participei por longas datas e eu falava, meu Deus, eu tenho que ficar esperando uma vez no ano para viver isso. E aí algumas pessoas falaram sobre devoção aqui, e devoção, paternidade, sobre a igreja, né, os fundamentos da igreja, foi uma coisa que, assim, virou uma chave na minha vida, que eu falei, cara, é isso, a igreja fundamentada, enraizada no lugar certo, ela é muito poderosa. Se ela saber o lugar dela, né, que era o que eu estava buscando, era entender o meu lugar, o que o Senhor tem para fazer é muito grande, sabe? Se a gente se dispor a esse chamado, porque todos nós somos missionários, todo cristão, ele é um missionário, né? A gente se esconde, talvez, atrás dos dons, atrás dos talentos, atrás de um ministério que... agora você é um pastor, agora você é isso, agora você canta, agora você faz isso. Não. Aqui eu entendi que eu sou uma missionária independente do campo que eu estiver. E, então, assim, tudo que um dia talvez foi plantado em mim, eu não sei se eu posso dizer se foi da maneira certa ou... né, eu recebi muitas palavras, muitos fundamentos, muitos direcionamentos que eu precisava para a minha vida. Eu estou em fase de desconstrução, isso é muito nítido, né? Assim, teve dias que eu vivi crises, as meninas no quarto, eu chorava, falava, gente, meu Deus, e agora? O que eu faço? E quem eu era? E quem eu vou ser daqui uns dias? O que eu vou fazer? E todo mundo, assim, né, passando por essa crise, eu acredito que todo mundo aqui foi desconstruído e está sendo construído, foi construído, né? Muitos estão nesse processo de finalizar, né? Com o Senhor, acredito que todos estão sendo construídos novamente, foram construídos, repito, fundamentados na palavra, fundamentado em todo o ensino que foi nos passado por todos esses dias, que foi, assim, pode dizer que foram os melhores dias da minha vida, assim. E eu espero muito sobre... Eu tenho muita expectativa, não na beleza dos frutos, mas de poder colocar em prática tudo que eu vivi aqui. E é isso. Articulada a bichinha, né, bicho? Meu Deus do céu. E isso é incrível, Gabi. Meu Deus do céu. Isso que você falou por último é fundamental. Às vezes nós focamos tanto no fruto e o processo é tão maravilhoso, né, cara? Né? A gente se permitir ser desconstruído e tudo. Então eu fico muito feliz de ouvir essas palavras. E vocês também ficaram? A gente já falou 1 hora aqui, você acredita, bem? Agora, por falar em 1 hora, eu gostava de saber também aqui, de fazer menção de um camarada aqui que também abriu mão de algo. Todo mundo abriu mão de algo para estar aqui, sacou? Isso tem pessoa que abriu mão do trabalho, né? Tem pessoa que abriu mão da família e tudo. Então, por gentileza, senhor excelentíssimo doutor Ricardo Filippini. Ao sobrenome do cara, pé. Filippini, doutor Ricardo Filippini, por gentileza. E ele que é como é que é? Implantodontista. Implantologista. Ele que é dentista, ortopedista, cientista. Doutor Ricardo, brincadeiras à parte, mas o doutor Ricardo também deixou, né, nesse período também, ele teve que tomar uma decisão muito absurda, né? Antes de eu contar aqui acerca do Dr. Ricardo, eu não sei se eu poderia contar isso para vocês. Não, na verdade eu não vou contar. Eu vou deixar isso para outra ocasião. Mas o Dr. Ricardo, pessoal, ele deixou lá no Mato Grosso do Sul, em Dourados, a sua esposa, a doutora Isabela, e também a sua filhinha, gente, de apenas 4 meses? Completou 5 agora. Completou 5 meses a Betânia. E, doutor, por que você sentiu assim, que fala, cara, eu preciso
de também, assim como foi mencionado aqui pelo Matheus e pela Isa também, cara, eu preciso de ofertar essa primícia, assim, porque, cara, eu tenho 2 filhos e eu confesso pra você que em abril a gente ficou 30 dias, ficamos alguns dias no Brasil, a seguir a gente foi pra Inglaterra e é punk, é muito complicado, o pastor Cauê sabe disso, Dani. E por que você tomou essa decisão? E além do mais, valeu a pena ter tomado a decisão de abrir mão do conforto da sua casa, do seu quarto, da sua esposa, seu filho, sua vida, para estar aqui com uma cambada de gente doida, tá? Cheio de manias, entendeu? O senhor que é um cara extremamente certinho, doutor Ricardo, né? Eu pelo menos aparenta ser. Ele ficou no quarto, parece que já desde o início já teve complô contra. Que ele divide o quarto com o excelentíssimo André Alpino, mas quebrando todos os tipos de gelo aqui e tentando recuperar a integridade física de vocês, está todo mundo com sono. Doutor Ricardo, diga-me coisas. Rafael, tomei a decisão, falei com a minha esposa, peguei meu bebezinho, tchau. Eu preciso de ir para Portugal, eu tô indo em busca de algo em Portugal. E a pergunta é simples, cara. Você veio buscar algo, e aí? Recebi, né? Mas, assim, há renúncias que são necessárias. Eu acho que no juntar de todos os testemunhos, todo mundo estava buscando algo, tinha alguma coisa faltando, e Deus tem isso, né? Ele tem como se fosse o quebra-cabeça, tem peças e tem lugares certos para a gente achar essas imagens, né? Para montar a imagem final. E então, assim, foi um direcionamento de Deus estar aqui. É uma renúncia grande deixar a família, a filha, né, que é novinha ainda, deixar o trabalho 1 mês, né, que ainda está sob minha responsabilidade. Mas, assim, quando você tem o entendimento que é Deus te direcionando e Deus te traz clareza, que é Ele te trazendo, se torna uma decisão, não digo... Não é fácil, mas assim, tu vem com uma convicção que facilita essa decisão. Então a gente veio para cá e com certeza a resposta é que eu volto diferente. Então eu vou voltar diferente para minha esposa, para minha filha, para o meu trabalho. Então valeu a pena esses 31 dias aqui, né? De todos os... Foram quantos, não me falta a memória aqui agora, foram quantos tópicos a apostila, pastor Cauê? Foram 5. Isso, 5 módulos. Dos 5 módulos, qual foi o módulo que assim mais te sacudiu assim? Falou, cara, não imaginava que era isso, ou eu imaginava, mas não com tanta clareza. Eu acredito que, assim, todos foram excelentes, mas paternidade foi, eu acho que o que mais me pegou o entendimento, a revelação da paternidade e como Deus exerce isso através da igreja, né? Então, eu não sou órfão, né? Mas eu tenho pai vivo hoje. Mas eu acho que essa segurança de Deus como pai e de pai espiritual te respaldando para aquilo que você vai fazer, te dá a segurança para dar passos que, às vezes, sozinho tu ia ter uma insegurança e você não ia dar por medo, né? Loucura. Então, eu acho que a paternidade aqui foi a matéria que mais me pegou. Loucura. Paternidade mexe com muita gente, velho. E as pessoas às vezes acham que... Foi até interessante o senhor ter falado isso. Pessoal, vocês vão notar alguns ruídos aqui. É porque isso aqui não é um estúdio. Ok? Né, senhor Daniel? Eu esqueci de falar. Era para ter falado no início do programa. Mas isso aqui não é um estúdio. Isso aqui é uma sala da base missionária. Então o pessoal tá ali embaixo organizando para a missão. E coisas do gênero assim. Porque aqui, se tem uma coisa que acontece, é o chicote estralar o tempo inteiro. E o doutor Ricardo disse algo interessante, que é o seguinte, fala, cara, não é porque a pessoa não tem um pai, cara, a paternidade espiritual em si não está totalmente relacionada a pessoa, se ela tem um pai, se o pai faleceu, se o pai foi embora, não só, né, não só, mas é sobre você ter, principalmente ministerialmente falando, né, já que a escola de fundamento ministerial são para pessoas cristãs, então as crises são essa. Meu Deus, mas eu quero exercer meu ministério, mas eu não consigo, eu tenho dúvida e talvez tudo que você precisa é de um pai, não é verdade? E falar desse assunto, por vezes, é extremamente polêmico, muitas pessoas têm muito material na internet defamando porque não entendem tudo, é mania do ser humano, aquilo que eu não entendo eu quero destruir. Aquilo que eu não entendo, eu não gosto. Eu já tenho uma aversão, porque eu não entendo. Cara, é só porque você não entendeu.
Talvez, se você chegar a entender, a gente usa uma expressão aqui na Casa do Leão que é o seguinte: de longe fica difícil para você enxergar as coisas, mas quanto mais perto você chega, as coisas vão ficando mais claras. Faz sentido, pessoal? Sim. E de fato ficou muito claro. E por falar em ficar claro as coisas, quero fazer menção aqui do nosso querido, famigerado pastor Nixon, diretamente do Acre. E você deve estar se perguntando a mesma coisa que o Felipe está se perguntando nesse exato momento. Cara, ele é pastor e ele está participando da escola de fundamento. O pastor Nixon, ele pastoreia lá no Acre, uma igreja linda, por acaso. Eu acompanhei lá na rede social, trabalho lindo que ele está desenvolvendo lá no Acre. E ele está aqui se desenvolvendo para desenvolver mais pessoas. E, pastor Nixon, fala um pouco para a gente da sua experiência aqui em Portugal, se apresente. O pastor Nix também, que deixou lá a esposa, e ele tá morrendo de saudade, inclusive amanhã cedo ele tá indo embora. Então as emoções aqui tá a mil, é perigoso ele chorar. Acompanhe comigo, por gentileza. É isso mesmo, tem sido uma experiência muito diferente, né? Eu já participei de algumas escolas, mas aqui de fato tem sido muito diferente. A gente teve um momento aqui particular nosso, e assim, a gente teve algumas aulas lá em cima, mas alguém falou isso aqui, em todo lugar você está aprendendo. Se você está disposto, em todo lugar você tira uma lição, em cada mesa, na forma como a gente é tratado aqui, né? Eu até postei assim um dia que de fato assim eu nunca me senti tão amado e tão honrado, né? Tipo, por pessoas que não nos conheciam, né? Então todos os pastores, todos os missionários, as irmãs da cozinha, o pessoal ali da lanchonete, que eu não consigo falar bar, né? Mas casa de oração, todo mundo, né? A gente se sentiu acolhido. E você que ocupa algum cargo de liderança, você tem muita dificuldade de receber isso, tendo em vista que você está acostumado a dar, né? Então, assim, eu louvo a Deus pelo ensino que foi ministrado aqui, algo extremamente coerente, bíblico, sempre selado ali por uma evidência do Espírito no ambiente mesmo, né? Eu até penso comigo que não é só uma escola, mas é uma casa profética mesmo, né? Porque a escola ela vai falar na sua mente, mas uma confraria profética vai falar no seu coração, né? Então, quantas vezes eu vim para o quarto, deitei e no outro dia, a palavra que eu tinha ouvido meio-dia do dia anterior, ela ainda estava na minha cabeça, né? E se você der lugar, você vai receber isso. E eu cheguei primeiro, né? Hoje está completando 37 dias, já que eu estou aqui. Eu nunca fiquei tanto tempo longe da minha família, né? Tem uma igreja lá. Todo dia eu recebo uma mensagem: ô, pastor, nós estamos com saudade. Eu nem respondo, né? Para mim estar aqui completamente focado, né? Eu não resolvi nada que eu deixei lá na cidade. Vim de um lugar muito longe, né? Conheço o apóstolo Rafael há pelo menos 2 anos e meio, né? E aí encontrei ele com Maquelone, encontrei ele lá na convenção, e ele me fez o convite para estar aqui. Eu estou saindo daqui muito satisfeito, né? Pelo investimento. Eu não digo de valor, mas pela renúncia valeu a pena deixar tudo lá, parar um pouco para vir aqui ouvir. Então é isso. Meu Deus do céu, uma salva de palmas, pastor Nixon. Duas coisas que o pastor Nix falou aqui, e a gente já está encaminhando para o encerramento, beleza, Dan? Puxei para parar de mandar mensagem aqui para mim. Te faz favor. Tô brincando, gente. É só para poder descontrair vocês, tá vendo? O André tá até acordado até agora, a Ana não tá chorando. O André, eu tô com medo do que tá passando dentro daquela mente pensante. Mas, cara, o apocalipse do fim, mano. Mas o pastor Nix disse algo aqui interessante, cara, e eu também já participei de algumas escolas, pastor Cauê, poxa vida. E eu vou ser sincero para você, gente, eu falo, cara, isso não é só uma escola, entendeu? Isso é muito mais além. Nós estamos dando para vocês aqui o mínimo possível dos spoilers. Falei certo? Gabi, spoilers, né? Então nós estamos dando para vocês só uma sinopse. E tal. Poxa vida, hein?
Nossa, daqui a pouco eu não vou conseguir nem andar aqui. Gastando tudo aqui. Então, cara, e ele disse acerca das escolas e realmente tem escolas, todo tipo de escola. Tem mesmo. Mas nós estamos falando de algo que nós não só vimos, mas vivemos, experimentamos nesses dias. E outra coisa que ele disse também é algo que está totalmente relacionado a você, que é acerca do investimento. E eu até de olho fechado eu vou perguntar se o valor pago custia o que vocês viveram aqui em 30 dias. Gente, seja sincero para mim, pelo amor de Deus. A comida é de primeira qualidade. Aqui um dia eu fui pegar uma fatia de fiambre ali, caiu 8 quilos de fiambre no meu pé, inclusive eu tô com o pé inchado aqui. E inclusive porque é absurdo o que tinha de comer aqui. Tem gente saindo aqui, eu não vou citar nomes, com 12 quilos a mais, tá? Vai chegar lá pro ginásio urgente. Então, muito obrigado, PR, por essas duas coisas importantíssimas que o senhor disse, que foi muito além da escola, o investimento e tudo mais. E, por gentileza, senhora Maiarinha, que é aqui da casa já, mas eu também gostava muito de ouvir a sua opinião nesses 30 dias. Aí, a Maiara, que já faz parte aqui da Casa Leão de Lisboa. Mas, Maiara, eu quero ouvir de você. Fala aí, fale para nós uma experiência assim absurda que aconteceu com você nesses dias. Bom, o Rafa já me apresentou, meu nome é Maiara, sou aqui da casa, tô aqui faz 2 anos. Tá muito longe o microfone, Dani? Tá bom? Só mais um cadinho. Isso, faz favor. Tô aqui faz 2 anos e, assim como a Mari falou, a chance de eu estar aqui era menos que 0%, era tipo menos algum número. E eu acho que uma das experiências mais fortes que eu tive foi na aula também sobre devoção, para acompanhar minha amiga Anne e o Henry, e mais a Gabi, eu acho. Eu vou abrir meu coração aqui. O Senhor, ele me deu uma canção, que é a frase do AP, todos os dias no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. E eu nunca entendi o porquê Deus me entregou, sendo que há músicos aqui na igreja e eu tenho só 18 anos, né? Então, eu nunca entendi. E sem saber, eu estava ali sentenciando a minha vida quando eu escrevi essa canção, né? Porque eu realmente estive aqui todos os dias. E eu realmente aprendi o que é a devoção. Por que o Senhor tem chamado essa geração para devoção extrema? Porque é a falta, né? A falta de um padrão. Então, todo esse tempo, eu acho que todos, desde o mais novo até o mais velho, foi um tempo de fundamento, assim, excepcional. Em todas as áreas, a gente aprendeu em tudo, a gente praticou, a gente não só reteu informação. E foi extraordinário, acho que a palavra é extraordinário, assim. Mudou nossa palavra, Mari. Gente, de absurdo. Absurdamente extraordinário. Maiara. Brincadeiras à parte, mas Maiara, você está coberta de razão. E eu volto a bater na mesma tecla. E foi até dito também pelo pastor Cauê, pelo apóstolo Rafael. E ele falou, cara, se você, de tudo aqui que a gente está aprendendo aqui, aprenda a estar todos os dias no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Rafael, o AP até postou uma coisa no Instagram, uns dias atrás, que ele falou assim, cara, quando você não sabe o que fazer, você sabe pelo menos aonde você deve permanecer até que você saiba. Isso é muito forte. Gostou, doutor? Isso é muito bom, cara. Então, porque, ai meu Deus, tal, tô desesperado, eu não sei o que fazer. Tá, mas você sabe onde você deve estar. Sim. Top, né, Gabi? Gente, essa frase é forte, cara. Como é que é, Pé? Faz total sentido isso é muito sério. Você acha que faz sentido, Isabelle? Demais. Por quê? Ela achou que estava aqui, que ela ia passar desapercebido. Como a Isabelle é tímida, eu vou só falar assim. Isabelle, faz sentido sim ou não? Sim. Que Deus te abençoe, Isabelle. Agora, não menos importante do bonde de Marília, boladão, cabuloso, o nosso querido boladão cabuloso, por gentileza, uma salva de palmas pro Rodrigão da Massa. O Rodrigão, que ele é o cúmplice ali do senhor André Alpino, e é um cara apaixonado por Jesus, e é nítido isso. E Marília tá esperando você se manifestar, Rodrigo. E como é que seria isso? O que você tá voltando para Marília com fogo nos olhos
Olha só, pra você ver. Eles viraram irmãos mesmo aqui. Absurdo. Cara, você gosta tanto de mim que você me deixou por último, né? Não, tem mais uma por último ainda, que ela tá achando que eu não vou falar com ela. Todo mundo olha por gentileza pra Gabi, já vai preparando o espírito dela. A Gabi aí. A Gabi, isso mesmo. Inclusive, o Instagram de vocês vai estar na bio desse vídeo, pra vocês que vão estar assistindo. O Dani vai colocar, porque ele coloca. Pra você que tá assistindo esse podcast agora, você poder acompanhar o pessoal. Porque, gente, isso aqui não é fogo de palha, não. Vocês estão entendendo? Tô sendo sincero, cara. Se vocês der errado isso aqui, eu vou ficar decepcionado. Não vai dar, não. Eu tenho certeza que não. Tenho certeza, Mas, convicção. Então continue sobre isso aí, meu amigo Rodrigo. Tenho convicção que todos aqui não apenas foram mudados, porque tudo aquilo que muda, né, pode ser desmudado, mas eles foram transformados, porque o que transforma... Aí, você gostou, né? Jamais voltará a ser aquilo novamente. Tem um negócio que eu carrego muito comigo, ô Rafa, que, assim, eu não sei se você percebe, mas quando eu vou adorar, isso é uma particularidade minha. Eu não vou imitar aqui, porque senão estraga o microfone, aí dá problema aí. Por gentileza, igual, né, Dani? Igual o Matheus fala aí da Grosop, né? Ele gosta muito de falar da Grosop na cabeça. Ele fala... Piada interna lá de Marília, uma pessoal. piada Depois interna vocês aí. perguntem eles aí Quando no ele voltar, direct. vai ter que acabar com isso daí, porque vai ter uma responsabilidade tremenda, hein? Então vai dar pra dar Grosop. Intimou aqui durante a programação. Mas a gente tem que levar uma intensidade, carregar uma intensidade nas coisas que a gente faz. Quando eu não era convertido, há uns 2 anos atrás, 2 anos e meio, eu era muito intenso nas coisas que eu fazia do mundo. E eu percebi que agora que eu sou convertido, eu tenho que ser intenso nas coisas que eu faço com Deus. Porque quando eu era perdido, eu até fico meio emocionado, toda vez que eu fico emocionado, eu começo a tremer. Então eu não posso, não. O emocionalismo tem que sair, né? Não pode manter emocionalismo, pastor, não pode. Hora aí pra dissipar o emocionalismo. Mais não nada, pode, mano. Entendeu? É só devoção, emocionalismo só. Então, o Edivanei, ele me lembrou disso ontem, ele falou, cara, não deixa as pessoas elas tirarem a sua santidade e a sua pureza e continua sendo, desculpa, esse cara intenso que você é. Não deixa de gritar para Jesus, não deixa de adorar a Ele, não deixa de fazer as coisas que você faz, entendeu? Continua fazendo isso, porque seja expressivo. E eu tava nesses dias pensando, né, tipo, pô, eu não sabia por que eu vim aqui, entendeu? Quando eu recebi a notícia da escola, eu tava no carro com ele, e todas as vezes que eu pego carona com o André, cara, ele vem numa agitação, que às vezes eu falo assim, cara, eu vou falar a verdade, por que eu sou amigo desse cara às vezes? Porque você vem no nervosismo, cara. Você vem no nervosismo, cara, e ele pega assim, ele pegou assim, cara, olha esse negócio aqui, escola, fundamento, correm, não sei o que e tal. Aí o AP falando daquele jeitão dele e tal, né? E você está preparado, não sei o que. Eu falei, cara, eu não tô. Aí o André falando assim, olha isso aqui vai ser o auge da nossa amizade. E não sei o que. Eu falei, cara... Falei, cara, auge do quê, cara? Cara. Falou, não falou? É verdade. Pô, calma, vou chegar lá. Aí... Falei, não é possível, cara, que esse cara tá falando isso. Falei, mano, o auge da nossa amizade, viajar pra Portugal com esse cara, não tô aguentando esse cara no carro, aqui do meu lado, eu vou pra Portugal com esse cara. Falei, mano, pensa comigo, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu não tô entendendo nada. Há 1 ano e meio atrás, eu tava, sei lá, numa balada, fazendo outra coisa, fazendo uma besteira tão grande da minha vida. Aí, do nada, eu tô chamando um pastor de pai, que eu não entendi o que era, eu tô chamando um cara, tipo assim... Meu pai é negão, que eu sou moreno, né? Sou café com leite. Meu pai não é... Meu pai é totalmente diferente do cara que eu chamo de pai. A paternidade que ele exerce, espiritual, que eu entendo e tal, né? É diferente. E eu não tô entendendo nada. Agora chega um cara desse aí, um menino estranho desse.
pulando daquele jeito e tal. E eu assim, cara, não, eu não vou nisso daí. Que doideira é essa? Deve ter, tipo, 1.000 pessoas se inscrevendo pra isso. 2.000, 3.000, 4.000. Você acha que eu vou ser escolhido pra ir também? E aí, acabou que... eu fui, né? Eu tô aqui, entendeu? E não entendendo nada. Não entendendo nada, mas... acabou que, tipo assim... O André tá de prova, eles estão de prova. A gente não conseguia ir todos os dias orar às 5h30 da manhã. A gente não conseguia, às vezes por questão de Uber, por questão que ele estava sem carro, eu estava sem carro, né? O próprio Matheus, a Isa, o Andrezinho, a gente não conseguia ir. Tá lá todos os dias fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, na igreja e tal. Às vezes a gente até acordava um pouco mais tarde, né? O André ficava, putz, cara, hoje acordei 7 horas, ou eu acordei um pouco mais tarde e não tinha... desculpa, cara. Eu também, não tô te entregando. Vai fazer o quê? Tem que ser sincero, eu não posso mentir. Entendeu? E muitas vezes eu falava assim, cara, eu não sou merecedor de estar lá. Deve ter muitas pessoas melhores para estarem lá do que eu. Entendeu? Por que eu vou nisso daí? Mas conforme o tempo foi passando e as coisas foram acontecendo, mesmo eu sem entender, foi isso, sabe? Literalmente as coisas elas foram acontecendo e cooperando. Deus ele foi proporcionando o caminho para que a gente chegasse até aqui. Entendeu, cara? Cara, quando você foi lá no retiro a primeira vez, eu olhei para você e falou que eu sou apaixonado por Jesus. Você não tem noção. Eu olhei para você e falei, cara, esse cara é apaixonado por Jesus. O André falou pra mim, falei, cara, olha aquele cara lá, aquele cara é perturbado pelo Espírito Santo, entendeu? Eu vi os seus vídeos, pastor, né, eu falei, cara, olha a inteligência desse cara, olha o tanto de conhecimento que ele tem. Você acha que eu vou parar no lugar que esses caras, eles estão? De modo algum, entendeu? Eu não mereço estar aí. Eu olhava, tipo, quando a gente chegou pra casa do Leão, que a gente saiu da outra igreja que a gente tava, né? Eu tinha 1 ano de convertido só. A gente olhou e a gente falou assim, cara, realmente, eu particularmente, não sei o André, não vou falar por você, desculpa, mas eu acho que sim também. Vai que você se sente ofendido. Falei, não queria falar, gente. Mas o André também, né? Pensava assim, a gente precisa ser crente, cara. A gente precisa virar crente de verdade. Eu não amo Jesus. Eu não sou apaixonado por Jesus. De modo algum. Entendeu? De forma alguma. Entendeu? Quando eu cheguei lá, olha isso, entendeu? Eu percebi isso. E todos os dias eu percebo, cara, que eu não sou apaixonado por Jesus. Eu preciso me apaixonar mais. Entendeu? Todos os dias eu sou constrangido por ele. Falar assim, cara, eu preciso me apaixonar mais. Eu preciso me entregar mais. A devoção que eu aprendi aqui, entendeu? Com todos. Sei lá, com a dona Rose, né? Que é a senhora da cozinha, até o Edivanei e a Alessia com os pastores. Falei, cara, eu não sou apaixonado por Jesus. Eu não sou. Entendeu? Com os meus pastores, com o Cauê, que é o Cauê Biudes, o meu sobrinho, lá da igreja. Desde o maior, do menor, independente da vocação, do ministério. Falei, cara, eu não sou apaixonado por Jesus. Eu não sou apaixonado por Jesus. Eu preciso entregar tudo para ele. Entendeu? E aí, assim, eu fiquei pensando no que eu ia falar esse tempo todo aqui. Só que aí, quando alguém me entregou o microfone, aí o Espírito Santo veio no meu ouvido e falou, não, você não vai falar nada disso não, você abre a boca que eu vou falar. Entendeu? Eu percebi essa questão. Eu não sou merecedor de nada, sabe? De nada do que está acontecendo aqui. Mas, cara... E como você volta para Marília depois desse turbilhão? Totalmente transformado, cara. Totalmente transformado. Entendeu? E eu tenho convicção que não só eu, né? Não só eu volto transformado, não apenas mudado, que pode se desmudar, mas que todos aqueles que estiveram aqui do meu lado também. Fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar. Que loucura. Eu, no início do microfone, achei que ele ia me bater, cara. Ele foi o cara que quase me fez chorar aqui agora.
Nada, Que coisa, por um momento eu olhei pro semblante dele, eu achei que era a Anne que tava falando por causa do choro, mas na verdade não era. E é isso, cara, a escola também nos trouxe esse constrangimento acerca da pessoalidade de Jesus, de tão claro que ficou, de tão nítido que ficou, de tão esclarecido que ficou, e obrigado pela sua sinceridade, viu, Rodrigo? Poxa vida, viu, mano? Extremamente sensível, sincero e tudo mais. Agora, por gentileza, eu gostava de ouvir a voz da digníssima. Por gentileza, Gabi. A Gabi, gente, que nós estamos... O quê? O quê? Pois é, pessoal. Eu ouvi... Por que eu deixei a Gabi por último? Isso não é por acaso. É porque eu ouvi dizer, chegou até o meu conhecimento. E eu tentei sondar isso durante essa semana, referente a um fake news que foi lançado aqui. Entendeu? Então você vai acompanhar agora de primeira mão que todo mundo pensava ou pensa que a Gabi ela é extremamente tímida e introvertida. Eu ouvi dizer que isso é completamente o oposto. Vamos começar por aí, Gabi. Conte para nós qual que é a personalidade da Gabi. Primeiramente, boa noite, brincadeira. Começa aí já, mas é que eu não conhecia ninguém, né? Pra mim também eu caí de paraquedas na casa do Leão. Então conta pra nós. Eu vim fazer intercâmbio em Leiria da faculdade e cheguei aqui em fevereiro. E um dia eu tava terminando as minhas provas, estava na biblioteca e abri lá o YouTube e falei assim, vou assistir alguma pregação, alguma coisa, né? Que eu tava com horário disponível. E bem na hora tava tendo a conferência e o apóstolo Rafael ia entrar para pregar. Então foi tipo bem assim na hora, certinho. E eu escutei sobre a vida dele, que o Luiz Hermínio estava falando, depois sobre Portugal, e comecei a escutar a pregação. E me chamou muita atenção, porque eu já tinha... Nasci na igreja, aquela história toda, mas o chamado de missão, para missões também, já era latente no meu coração. E quando ele falou do amor dele por Portugal, por essa nação específica, um brasileiro falando das nações, para mim foi o que chamou a atenção, sabe? E acendeu algo dentro de mim. E quando eu fui pesquisar sobre a Casa do Leão, fui pesquisar sobre o trabalho que vocês exercem aqui em Lisboa, e logo já começou a escola missional, abriram as vagas, as inscrições para fazer e tal, e já logo me candidatei, porque foi engraçado que a minha faculdade ia terminar em junho, no finalzinho de junho, e a escola começava 1º de julho. E a minha passagem até então estava para voltar para o Brasil no final agora do mês, né? Então eu falei assim, nossa, eu vou ter um mês certinho. Eu falei assim, eu quero servir em algum lugar, eu quero fazer missão em algum lugar. Eu pesquisei base da Jocum, Íris Global, várias coisas, e foi exatamente nessa data que falou, dia 1 a 31 de julho. E o meu voo até então era pro dia 31 de julho, ontem, né? 11 da noite. Então depois assim, você conta essa parte aí, porque o pessoal já ficou meio bugado, entendeu? Eu vejo olhares aqui, eu também, calma que vocês vão entender. Prossiga, senhora Gabi. Não, que interessante, cara. Sim. Que parada absurda. Porque era exatamente um mês ali que eu tinha pra fazer alguma coisa, assim, que eu queria realmente, tipo, servir Portugal com aquilo que eu já tinha nas minhas mãos, sabe? Okay. Então, logo eu me inscrevi, já casaram as datas, terminei o intercâmbio e vim pra supostamente, escola. Nesse exato momento, era pra você estar chegando lá no portão de sua casa no Brasil. Exatamente. Pronto, porque se o seu voo era ontem, dia 31, hoje... Mas antes de eu fazer essa pergunta que você tá querendo saber, e o pessoal de casa também, tá? Gabi, ok, então você já berço evangélico e tudo mais, citou até outras referências de base missionária que desenvolvem trabalhos incríveis também. Mas, pronto, Casa do Leão. Não estou falando só da instituição, mas do nível do ensino da escola. Você que finalizou o intercâmbio agora, já veio com um turbilhão de informações, né? Como é que foi digerir as informações, pronto, acadêmicas, relacionadas à sua área que você atua de trabalho, com esse excesso de informação, assim, que é totalmente fora do seu contexto em relação àquilo que você escolheu como formação. Como é que foi isso? Você digerir isso tudo ao mesmo tempo? Na verdade, a minha faculdade, eu já comecei no Brasil, né? Então eu vim fazer só um semestre aqui. A minha faculdade eu já escolhi como uma ferramenta para servir o reino. Então, foi uma época que eu renunciei
tudo que eu tinha. E o Senhor falou assim, o que você tem nas suas mãos? Em específico, eu estava fazendo parte de uma ONG que eu faço parte até hoje. E era uma área de comunicação que eu estava ajudando eles. Então, eu olhei para as minhas mãos e falei assim, é isso que eu tenho. O Senhor falou assim, então investe nisso. E foi a partir desse momento que eu escolhi a faculdade para fazer no Brasil. Calhou que eu ganhei uma bolsa, participei de um processo seletivo, ganhei uma bolsa para vir para Portugal. Então, tudo que eu recebi lá, que eu estudei, foi área de comunicação, relações públicas, assessoria de imprensa. Então, tudo o que eu fui aprendendo aqui na escola, fui casando não só de o meu ministério, missões, nações, Gabriele Bordignon, que eu preciso mudar, que tem tudo que a ver que eles falaram da devoção, mas eu não vou reter aquilo que eu estou aprendendo, eu preciso multiplicar os talentos. Por isso que, desde o primeiro momento, eu já estava ali conversando com o Che, eu falei assim, olha, eu sei fazer isso, eu posso ajudar? Daí eu já fui ajudar. Olha, eu já tenho essa experiência com a pastora Aline, eu posso servir no Kids? Não, pode vir. Então, foi esse momento, sabe, de eu aprendi na faculdade, mas o que eu aprendi lá que eu já posso aplicar aqui? Legal. Não foi só apenas receber na escola, mas também na bagagem que eu estava trazendo. Porque de tudo que eu aprendi, por exemplo, eu já estive em Jocum. Então, o que eu aprendi lá foi totalmente diferente aqui, porque nós temos um ensino a respeito de Jesus, da vida de oração, do devocional, o amor pelas nações, povos não alcançados, mas aqui foi diferente, porque o Espírito Santo vinha e selava aquilo no nosso coração, no nosso espírito. Então, não era apenas a letra ali na apostila ou a palavra falada pelo AP, mas aquilo se tornava revelação dentro de nós e a letra se tornava vida. Então, esse foi o grande diferencial, sabe? Porque além de a gente estar dentro da sala de aula, a gente encontrava os pastores lá na devoção todos os dias às 6 da manhã. A gente encontrava os pastores na hora do almoço na mesa. E também experimentar do amor deles pelas nações, servindo as nações na mesa, tanto no Santa Polônia, no Oriente, ou mesmo aqui, os que ajudavam na sexta-feira à tarde a cortar os alimentos. Foi realmente uma imersão naquilo que Deus está fazendo em Lisboa e que vai se espalhar pelas nações. Absurdo. Sabe? Além de você chegar e dar um abraço numa pessoa ou orar por um indiano que está longe, a gente podia chegar e servir o indiano lá na Martim Muniz. Isso que foi o que me marcou demais, sabe? Realmente, da letra que estava na apostila, a palavra do AP, a revelação que o Espírito Santo dava, aquela parte de selar, que era aquele mover depois da aula, sentar na mesa, compartilhar e depois derramar sobre as pessoas aquilo que estava sendo ministrado em nós, foi uma completude, sabe? Realmente, de tudo que a gente aprendeu. Absurdo, extremamente claro. E já responde a pergunta que foi um fake news mesmo. A Gabi, ela inclusive fala bem, cara, não fala? Poxa vida. E a resposta referente da passagem da Gabi, que era pra ontem, isso aí vocês vão ficar sabendo em outra ocasião. Mas, adquira o curso do Rafa. Vai estar passando aqui, vocês arrasam o Brasil. Atrevida, viu, gente? Gente, eu tô impressionado. Eu sou tímida. Mas, Gabi, obrigado, cara, por tanta sinceridade, tanta verdade, completude, a palavra ideal. E é interessante, a Gabi citou algo acerca de amar os povos. Cara, poxa vida, eu vou, mas eu vou fazer o quê? Eu vou ser enviado pra quê? Que eu vou... Você tá entendendo, cara? Então, se o interesse, se o fruto final não for você ter uma vida de devoção, você sempre vai ter a resposta de estar ali. Por isso que a desistência é zero. Né? A palavra de Deus vai dizer que, ponto, eu não posso colocar a mão no arado e olhar para trás. Por que muitos olham? Cara, porque o fundamento tem que ser absurdo, né? Então, eu acho que o que nós podemos evidenciar aqui é o fundamento que foi terrível, não foi, Gabi? Foi loucura. Agora, encaminhando literalmente para o fim, já que todos vocês falaram, agora é um quadro muito interessante desse programa que só 3 pessoas vão ter a oportunidade de participar, que é o travesseiro da última chamamento da resposta final do Apocalipse 16, que é o seguinte: você que tem algo que você precisa de falar para encorajar uma pessoa que está assistindo
em pouquíssimos minutos, levante a mão que eu vou te entregar pessoalmente o travesseiro da tábula secreta. Ok, Gabi, pode começar por você e fala pro pessoal o porquê que eles precisam de fazer a inscrição agora. Um microfone, por gentileza. Por que eles precisam de parar o vídeo agora? Fala, você precisa de pausar esse vídeo agora e mandar uma mensagem no direct do Instagram da Casa do Leão falando, eu quero fazer a minha inscrição. Por gentileza. Então, se você deseja, né? Se você tem uma chama que queima no seu coração, não somente por nações, mas aonde você estiver, se você quer ser fundamentado e fazer tudo com excelência, né, fundamentado na palavra do Senhor, faça sua inscrição agora, venha viver esses dias que foram extraordinários e marcantes para todo mundo. Poxa vida, brincadeira, bicho. Que tem algo a dizer aí que fala, cara, eu preciso só de falar isso que foi muito importante para, talvez aquilo que foi muito importante para você é muito importante para a pessoa que vai estar ali do outro lado ali da tela olhando você nesse momento. Por gentileza, se pronuncie. Mais alguém, por gentileza, Mário, pega o travesseiro da tábula secreta, porque o mistério tá nessa almofada aí. Assim, antes de me inscrever, eu não me sentia talvez no meu lugar aqui, porque eu converti-me há pouco tempo. Então, eu não tinha conhecimento, eu nem sabia o que era uma escola missionária. Sentia-me completamente incapaz, mas que isso aí não seja um bloqueio, porque o que a gente aprende é o fundamento. Então, não tem como ser jovem demais ou inexperiente demais para estar aqui. Então, só incentivo o máximo, porque é extraordinário e tem lugar para todo mundo aqui. Só basta ter interesse em conhecer mais Jesus. Uau, gente, olha essa Mariana. Mais alguém, por gentileza, e por que você, Kelone? Vamos lá. Travesseiro da Kelone tava louca pra falar. O André também? Quem? Eu preciso que vocês, a Kelone, ela tava ansiosa pra falar. Tava ansiosa, mas sem eu passo o André, sim. Vai, o André. André, por gentileza, pegue a almofada, que o segredo tá nessa almofada. Amém. É uma coisa que pode pegar muito, vocês estão em casa, é a questão financeira. Às vezes você é do Brasil e fala, meu Deus, como que eu vou pra Europa, cara, assim, do nada. Que foi o que a gente experimentou lá em Marília. E é justamente um dos motivos que não fez eu fazer a inscrição na época certa. A vaga apareceu pra mim depois de uma forma milagrosa e, cara, é o que eu venho falar pra vocês. Cara, não venha a colocar o coração no dinheiro, cara, coloca o coração em Deus. Porque se eu colocar o coração de Deus, cara, a ajuda, o suporte vai vir de onde estiver, cara. Porque se for pra você vir, cara, você vai vir. Não importa o jeito, não importa a forma que vai vir ajuda, mas a ajuda vai vir. Então não se preocupa com isso e só se preocupa com o que você vai receber aqui. Uma salva de palmas por gentileza. Agora aqui, ó, por gentileza, Pastor Nix, passa a almofada da tábula pra ele. Apesar que ele já tem uma. Então, passa o microfone, porque envia um testemunho bala que você precisa de ouvir, que isso também vai te ajudar a tomar essa decisão nesse instante. Você que está aí, cheio de dúvidas, cheio de incertezas, essa fase é normal, e às vezes a gente precisa estar no ambiente certo para ouvir as respostas certas. Então, não adianta procurar a resposta certa nos lugares errados, né? Já foi dito aqui a respeito de investimento, e a coisa que eu coloquei na minha cabeça para estar aqui é que quando você entende o valor de uma coisa, você não importa mais pro preço que você vai pagar por ela, né? Então, para mim estar aqui, eu vendi computador, fiz, assim, lá na minha terra a gente tem um ditado, das tripas o coração. Conheço. Né? Mas vale a pena, sabe? A palavra que eu recebi para estar aqui foi: sua vida vai ser definida, e você que está aí, agora esse vídeo é para você mesmo. Essa resposta, talvez você estava orando por uma resposta, essa é a resposta. Você precisa estar aqui. Sensacional, uma salva de palmas para o o André com certeza. Espera aí, André, não comece o travesseiro, a almofada, e isso agora, por gentileza. Pode dizer, porque isso é honra. Será que eu libero esse mistério? Não, né? É perigoso. Não libero. Deixamos para uma próxima. É numa próxima oportunidade. Eu acho assim, cara, que o crente, antes dele fazer qualquer coisa, antes de queimar por nações, antes de querer ser missionário, antes de evangelizar, antes de adorar a Deus num culto,
Eu acho que o cristão assim mais precisa é de uma identidade. Identidade em Deus. Isso é fundamental para qualquer coisa que você for fazer. E o que eu mais recebi na casa do Leão é identidade. Então esse lance da paternidade que nos foi entregue aqui, isso selou no meu coração. E se antes eu era um evangelista, hoje eu vou evangelizar muito mais. Se eu adorava a Deus com uma intensidade, hoje eu vou adorar a Deus com uma intensidade ainda maior, porque eu sei quem eu sou em Deus, porque eu sei quem Deus é, eu sei quem Jesus é. E antes da gente fazer qualquer coisa, a gente precisa ter a revelação de quem Jesus é. E foi isso que eu tive aqui nessa escola. O que eu tive nessa escola, o que eu tive na Casa do Leão, né? Eu acho assim, tudo que eu vivi na Casa do Leão Marília, e isso aqui é tipo assim, aqui a escola selou, entendeu? Selou. Isso foi o mais importante para mim. Então, faça a sua inscrição para essa escola, porque você vai ter isso, cara. A identidade de quem você é em Cristo. A identidade de Cristo fundamentada e revelada para você. É isso. Meu Deus do céu, absurdo. Absurdo. Filipão quer falar também? Por gentileza, senhor Felipe, abra o vosso coração, se faz favor. Então, assim, acho que o que eu deixo para quem tá vendo, para quem tá ouvindo, é que há 30 dias eu não teria a disposição de levantar a mão e pedir para falar. Porque eu sempre achava que tinha alguém que saberia falar melhor, alguém que poderia compartilhar mais. E muita gente que está ouvindo talvez pensa isso. Eu não vou me inscrever porque tem alguém melhor, tem gente mais suficiente, esse não é o meu chamado. Não, mas não é sobre o chamado, é sobre conhecer mais de Deus, é sobre se conhecer e se aperfeiçoar, né? É sobre cada dia tentar ser melhor, tentar ir no nível mais profundo. Eu, todo dia que eu vou lá para casa de oração, a única coisa que eu peço para Deus é para poder ver mais Ele, para poder conhecer mais dele. Então, eu acho que é isso, né? Você não é insuficiente, você não é preterido. Jesus, Ele te ama e Ele quer você aqui também. Pelo amor de Deus, bicho. Excelentíssimo mestre, senhor pastor Cauê Siquinel, por gentileza, eu esqueci de alguma coisa, meu famigerado? Eu só queria compartilhar uma reflexão aqui, uma instrução que tira a dúvida do Rodrigo, né? Porque depois que passa o mover, depois que passa a experiência, a gente começa a se questionar daquilo que a gente recebeu. E o passado tempo faz com que a gente não tenha uma lembrança tão clara. E a gente começa a questionar, será que realmente Deus deu isso para mim? Será que realmente eu vi algo da parte de Deus? E aí, enquanto vocês falavam, eu lembrei de uma passagem muito interessante. Deixa eu só abrir aqui. Me lembrei, foi o quê? Coisa de quase 10 anos atrás, quando eu estava começando na fé, que talvez para alguns de vocês estão começando, mas outros estão recomeçando, é um princípio, né? 2 Coríntios 4, Paulo ele lidava com uma igreja completamente atribulada, mas é a igreja que mais sugou dele. A igreja de Corinto tem coisas especiais. E aí a passagem no capítulo 4, verso 7 diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Que ele está falando do Espírito Santo. Mas pense comigo, por que Deus dá algo para nós, sendo nós um vaso de barro? Porque a excelência tem que ser dele. Então, quando vier a dúvida, será que eu recebi? Será que Deus me vocacionou? Será que Deus falou comigo tão claramente? Se era claro para onde você tomar uma decisão, talvez a sua dúvida não é falta de clareza, é só que você não está ouvindo o Espírito Santo. Entende? Por que essa palavra foi importante para mim? Quando eu cheguei em Dourados, eu já tinha acho que 1 ano, 2 anos de convertido. Foi uma primeira vez que eu compartilhei uma palavra numa célula. Eu tive que ministrar sobre isso que é o poder de Deus num vaso de barro. Foi a primeira vez que eu compartilhei uma palavra. Primeira vez que as pessoas sentaram e eu tive a responsabilidade de entender um texto sem uma explicação e tentar transmitir um ensino. E é justamente isso que o Rodrigo falou.
é necessário que nós sejamos como vasos de barro, para que haja o contraste do poder que vem de Deus. Então, a nossa movimentação, que produz a partir de nós, ele não pode ser humano, não pode ser coerente. Mas aí pensa comigo, como é que você faz para esse poder, esse tesouro que está num vaso de barro sair? Qual que é a única maneira? Quebrar. Se eu colocasse um vaso de barro em cima da mesa, ele vai passar 1000 anos em cima da mesa, sendo um vaso de barro extremamente frágil. Só que ele só sai o tesouro quando ele cai, quando ele se esfarela. Então a gente tem que lembrar que o mais perigoso de tudo é a queda desse lugar. E essa palavra tem quase 10 anos. Tem quase 10 anos. Eu ouvi essa palavra igual o Paulo quando estava indo para Damasco. Eu estava entrando numa caminhada com Cristo. E aí eu lembrei também da passagem de Paulo se convertendo. Ele vai falar em Gálatas, explicando o que aconteceu em Atos 6, né, em Atos 9, de que ele não vai para Jerusalém, ele volta para Damasco. Paulo teve uma experiência com Cristo que não levou ele para o lugar da adoração, não levou ele ao lugar da centralidade do templo. Paulo voltou para o lugar que ele deveria ter ido, até que houve o tempo que ele desceu, que ele subiu a Jerusalém. São 10 anos entre eu ensinar, entre eu ser responsável pelo ensino e eu poder fazer alguma coisa. Mas logo que eu me converti, eu tive um Damasco na minha vida. São 10 anos até que eu pudesse ser... O mestre é aquele que tem o direito de fala. Então, dentro do latim, só é um mestre quem tem o direito de fala. Logo, os outros ficam calados porque você tem autoridade para falar. Só que isso daí foi profetizado. Mas isso daí, de certa maneira, foi conquistado. São 10 anos. Então, para a gente imaginar, quando é que vão ser os frutos de vocês? Não é na segunda-feira que vocês voltarem. Será que vocês têm fé o suficiente para quê? Que aquele que vocacionou vocês colocou algo que daqui 10 anos vocês vão colher? Se alguém tivesse me dito assim, olha, essa palavra que você está compartilhando daqui a 10 anos, você vai compartilhar para uma turma de uma escola de missões, eu não creria. E se eu tivesse que esperar 10 anos, eu teria feito outra coisa. Mas foram 10 anos para colher um fruto. Então, a gente tem que se encorajar. Porque do mesmo jeito que pode ser longo, ainda é frutífero. Ainda é frutífero. Demora, mas continua sendo frutífero. Então, o que vocês receberam não é só para segunda-feira, não é só para terça-feira, para o culto de domingo. Se vocês cultivarem esse lugar, se vocês ararem, semearem, corrigirem essa boa terra, é para o resto da vida. Era só isso aí que eu queria compartilhar. É só isso que eu queria compor. Você tá de brincadeira comigo, né? Meu pastor Cauê, é interessante, né? Gostou, só que tem uma galera que... eu tenho os horários que nós devemos cumprir. Muito obrigado, já agora, de antemão, pastor Cauê. Esse vai ser o primeiro contato e você vai fazer a sua inscrição. Você vai estar diretamente falando com o pastor Cauê. É um cara que é um... não vou falar muita coisa que dispensa, né, gente? Vocês vão ter o privilégio de conhecer. Apóstolo Rafael Bispo, meu pai, muito obrigado por isso. Os pastores dessa casa, o pessoal da mídia, incansáveis, é absurdo aqui. As meninas da cozinha, o Ney e a Alessia cuidando com maestria, com extremamente, não tem palavra para descrever, extremamente absurdos, zelosos, amorosos, caprichosos aqui. Incomparáveis, olha que coisa linda, tá vendo? Inenarrável, né? Indescritível. Magnificentes. Então, pessoal, no mais é isso. Eu acho que nós não temos mais nada para falar. Acompanhe as nossas redes sociais. Lá vai sair todas as informações referentes à próxima data da próxima escola de fundamento missional da Casa do Leão. Entendeu? Aqui você teve mais de milhares de motivos para você ser o próximo aluno e você está aqui numa sala parecida como essa, se não for essa, falando para outras pessoas futuras, ser a terceira. Que absurdo, cara. Isso vai tomando uma proporção absurda. Mais alguma coisa, meus amigos? Está tudo? Essa é a última chance de vocês, ok? Nos despedimos daqui. Vamos despedir todo mundo dando um tchau. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. E é isso, desliga esse YouTube agora, pega o seu telefone e já vai atrás do Instagram da igreja e faça a sua inscrição. Deus abençoe e nos vemos por aí.